Atenção, esse vídeo é do capítulo 1 ao 10. Inscrevam-se no canal. A sinopse está na descrição. As provações de Apolo. Rick Riordan. Livro 1. O Oráculo Oculto. Para a musa Calíope. Isto está mais do que atrasado. Por favor, não me machuque. Capítulo 1. Muitos socos na cara. Queria dizimar todos. Ser mortal, que saco. Meu nome é Apolo. Eu era um deus. Em meus 4.612 anos fiz muitas coisas. Castiguei com uma praga os gregos que sitiaram Troia. Abençoei Babe Ruth com 3 home runs no 4º jogo da Série Mundial de 1926. Despejei minha ira contra Britney Spears no Video Music Awards de 2007. Mas, em toda a minha vida imortal, eu nunca tinha feito um pouso forçado em uma caçamba de lixo. Nem sei direito como aconteceu. Só sei que quando acordei, estava caindo. Arranha-céus giravam, aparecendo e sumindo do meu campo de visão. Chamas saíam do meu corpo. Tentei voar. Tentei virar nuvem, me teletransportar para outro lugar, fazer milhares de outras coisas que deviam ser fáceis para mim, mas eu só continuei caindo. Despenquei em um espaço estreito entre 2 prédios e ban. Existe coisa mais triste do que o som de um deus se espatifando contra um amontoado de sacos plásticos cheios de lixo. Fiquei lá gemendo e sofrendo. Minhas narinas ardiam com o fedor de mortadela estragada e fraldas usadas. Minhas costelas pareciam quebradas, embora isso não devesse ser possível. Minha mente estava inquieta e confusa, mas uma lembrança veio à tona, a voz do meu pai: Zeus, sua culpa. Sua punição. Só então entendi o que aconteceu comigo. E chorei de desespero. Se eu, que sou o deus da poesia, não fui capaz de descrever o que senti naquele momento, como vocês, meros mortais, poderiam entender? Imagine ter sua roupa arrancada e ser atingido por um jato de água na frente de uma multidão às gargalhadas. Imagine a água congelante enchendo sua boca e seus pulmões, machucando a pele, transformando suas juntas em uma massa amorfa. Imagine se sentir impotente, envergonhado, completamente vulnerável, despido pública e brutalmente de tudo que faz você ser você. Minha humilhação foi pior do que isso. Sua culpa, ressoou a voz de Zeus em minha cabeça. Não? Gritei, desolado. Não é verdade. Por favor. Silêncio. Ao meu redor, escadas de incêndio enferrujadas zigue-zagueavam fachada acima, cobertas pelo céu de inverno cinzento e impiedoso. Tentei me lembrar dos detalhes da minha sentença. Meu pai chegou a dizer quanto tempo essa punição duraria. O que eu deveria fazer para cair novamente nas graças dele? Minha memória estava um caos completo. Eu mal conseguia lembrar qual era a aparência de Zeus, muito menos porque ele decidiu me despejar na terra. Houve uma guerra com os gigantes, algo assim. Os deuses foram pegos desprevenidos, foram humilhados e quase derrotados. Mas de uma coisa eu tinha certeza, minha punição fora injusta. Zeus precisava botar a culpa em alguém, e claro que escolheria o deus mais bonito, talentoso e popular do panteão, eu. Fiquei deitado no lixo, observando a etiqueta do lado de dentro da caçamba: para coleta, ligue para 1555 fedor. Zeus vai reconsiderar, eu disse a mim mesmo. Ele só está tentando me dar um susto. A qualquer momento, vai me levar de volta para o Olimpo e me tirar daqui, não sem antes me dar uma lição de moral. É. Minha voz soou vazia e desesperada. É isso. Tentei me levantar. Queria estar de pé quando Zeus aparecesse para pedir desculpas. Minhas costelas latejavam. Meu estômago se contraiu. Segurei a beirada da caçamba e consegui me arrastar para fora. Acabei caindo em cima de um dos ombros, que bateu no asfalto com um estrondo. Ai. Choraminguei de dor. Levante-se. Levante-se. Ficar de pé não foi fácil. Minha cabeça estava girando. Eu quase desmaiei com o esforço. Olhei ao redor e vi que estava em um beco sem saída. Literalmente. A uns 15 metros, havia uma rua com vitrines sujas que abrigava o escritório de um agente de fianças e uma casa de penhores. Eu estava em alguma parte do oeste de Manhattan, supus, ou talvez em Crown Heights, no Brooklyn. Zeus devia mesmo estar com muita raiva de mim. Inspecionei meu novo corpo. Eu aparentava ser um adolescente caucasiano do sexo masculino, usando tênis, calça jeans e uma camisa polo verde. Muito sem graça. Eu me sentia enjoado, fraco e tão humano. Nunca vou entender como vocês, mortais, toleram isso. Vocês passam a vida toda presos em um saco de carne, incapazes de apreciar os prazeres mais simples, como se transformar em um beija-flor ou se dissolver em pura luz. E agora, que os céus me ajudem, eu era um de vocês, apenas mais um saco de carne no universo. Remexi nos bolsos da calça, torcendo para ainda estar com a chave da minha carruagem do sol. Nada. Encontrei uma carteira barata de nylon com $100 americanos, dinheiro para meu primeiro almoço como mortal, talvez, e uma carteira de motorista provisória do estado de Nova York com a foto de um adolescente pateta de cabelo encaracolado que de jeito nenhum podia ser eu, com o nome Lester Papadopoulos. A crueldade de Zeus não tinha limites. Olhei dentro da caçamba, torcendo para que meu arco, minha aljava e minha lira tivessem caído na terra comigo. Eu já ficaria feliz só com a minha gaita. Não havia nada. Respirei fundo. Ânimo, eu disse a mim mesmo. Devo ter mantido algumas das minhas habilidades divinas. As coisas podiam ser piores. Uma voz rouca gritou. Ei, Cad, dá uma olhada nesse otário.
Havia dois jovens bloqueando a saída do beco, um atarracado com cabelo louro platinado, e o outro, alto e ruivo. Os dois usavam moletons e calças largas. Para completar, tinham o pescoço coberto por tatuagens. Só faltava a palavra delinquente gravada em letras garrafais na testa de cada um. O ruivo grudou o olhar na carteira que estava na minha mão. Pega leve, Mickey. O cara aqui parece bem simpático. Ele sorriu e puxou uma faca de caça do cinto. Na verdade, aposto que ele quer dar todo o dinheiro dele pra gente, não é? Asterisco, asterisco, asterisco. Culpo minha desorientação pelo que aconteceu em seguida. Eu sabia que minha imortalidade havia sido tirada de mim, mas ainda me considerava o poderoso Apolo. É impossível mudar o jeito de pensar com a facilidade com que se pode, digamos, virar um leopardo das neves. Além do mais, em ocasiões anteriores em que Zeus me puniu me tornando mortal, sim, isso já aconteceu outras 2 vezes, eu mantive minha força descomunal e pelo menos parte dos meus poderes divinos. Supus que desta vez também seria assim. Eu não ia permitir que 2 rufiões mortais levassem a carteira de Lester Papadopoulos. Então, me impertiguei todo e torci para que Cady e Mickey ficassem intimidados diante de minha postura real e beleza divina, qualidades que jamais poderiam ser tiradas de mim, independentemente do que mostrava a foto na carteira de motorista. Ignorei o chorume quente proveniente da caçamba, que escorria pelo meu pescoço. Eu sou Apolo, anunciei. Vocês, mortais, têm 3 escolhas, podem fazer uma homenagem a mim, fugir ou podem ser destruídos. Eu queria que minhas palavras ecoassem pelo beco, sacudissem os prédios de Nova York e fizessem que os céus chovessem desgraça fumegante. Nada disso aconteceu. Quando pronunciei a palavra destruídos, minha voz falhou. Cady, o garoto ruivo, abriu um sorriso ainda mais largo. Pensei em como seria divertido se eu conseguisse fazer as tatuagens de cobra ao redor do pescoço dele ganharem vida e estrangulá-lo até a morte. O que você acha, Mickey? Perguntou ele ao amigo. Devemos homenagear esse cara. Mickey fez cara feia. Com o cabelo louro arrepiado, os olhos pequenos e cruéis e o corpo atarracado, ele me lembrava a porca monstruosa que aterrorizou Calidão nos bons e velhos tempos. Não estou muito afim de fazer homenagens hoje, Cady. A voz dele parecia a de alguém que comeu cigarros acesos. Quais eram as outras opções mesmo? Fugir. Disse Cady. Não respondeu Mickey. Sermos destruídos. Mickey riu com deboche. Que tal nós destruirmos ele, então? Cady jogou a faca para o alto e a segurou pelo cabo. Gostei dessa ideia. Vamos lá. Enfiei a carteira no bolso de trás. Levantei os punhos. Não achei que seria legal massacrar mortais até virarem bolo de carne, mas tinha certeza de que isso não seria um problema para mim. Mesmo em meu estado enfraquecido, eu seria bem mais forte do que qualquer humano. Eu avisei e falei. Meus poderes estão muito além da compreensão de vocês. Mickey estalou os dedos. Aham. Ele deu um pulo para a frente. Quando estava bem perto, eu avancei. Coloquei toda a minha fúria naquele soco. Devia ter bastado para vaporizar Mickey e deixar uma marca em forma de delinquente no asfalto. Mas ele se abaixou, o que foi bem irritante. Eu cambaleei para a frente. Vamos combinar que quando Prometeu elaborou vocês, humanos, usando argila, fez um trabalho porco. As pernas mortais são desajeitadas. Tentei compensar e usar minhas reservas infinitas de agilidade, mas Mickey me deu um chute nas costas. Eu caí e bati meu rosto divino no chão. Minhas narinas dilataram como se fossem airbags. Meus ouvidos estalaram. Um gosto de cobre inundou minha boca. Rolei para o lado, grunhindo, e vi os 2 delinquentes embaçados olhando para mim. Mickey disse: Cady, você está compreendendo o poder desse cara? Não respondeu Mickey. Não estou compreendendo. Tolos. Gemi. Vou destruir vocês. Ah, claro que vai. Cady jogou a faca longe. Mas acho que antes vamos acabar com você. O garoto levantou a bota bem acima do meu rosto, e o mundo ficou preto. Capítulo 2. Ela vem do nada. Só para me humilhar. Bananas ridículas. Eu não era massacrado com tanta violência desde minha competição de guitarra com Chuck Berry em 1957. Enquanto Cady e Mickey me chutavam, eu me encolhi para tentar proteger as costelas e a cabeça. A dor era intolerável. Eu vomitei e tremi. Apaguei e voltei a mim, com a visão cheia de manchas vermelhas. Quando meus agressores se caçaram dos chutes, bateram na minha cabeça com um saco de lixo, que estourou, me cobrindo de pó de café e cascas mofadas de frutas. Eles enfim se afastaram, ofegantes. Então, mãos fortes me apalparam e pegaram minha carteira. Olha aqui, disse Cady. Grana e identidade. Lester Papadopoulos. Mickey riu. Lester. É ainda pior do que Apolo. Toquei o nariz, e a sensação era de que ele estava do tamanho de um colchão de água, e com a mesma textura. Meus dedos ficaram manchados de vermelho. Sangue, murmurei. Não é possível. É bem possível, Lester. Cady se ajoelhou ao meu lado. E pode haver mais num futuro próximo. Você quer explicar por que não tem cartão de crédito? Nem celular. Eu odiaria pensar que bati tanto em você por apenas $100. Olhei para o sangue nas pontas dos meus dedos. Eu era um deus. Não tinha sangue. Mesmo quando fui transformado em mortal antes, e cor dourado ainda corria nas minhas veias. Eu nunca tinha sido tão convertido. Devia ser algum erro. Um truque. Qualquer coisa.
Tentei me sentar. Minha mão escorregou em uma casca de banana e eu caí de novo. Meus agressores morreram de rir. Eu adoro esse cara, comentou Mickey. É, mas o chefe disse que ele ia estar cheio da grana, reclamou Cad. Chefe, murmurei. Chefe? Isso mesmo, Lester. Cad deu um peteleco na minha cabeça. O chefe mandou, vão até aquele beco. Vai ser moleza. Ele disse que a gente tinha que dar uma dura em você e pegar o que tivesse. Mas isto, ele balançou o dinheiro embaixo do meu nariz, não é um pagamento decente. Apesar da minha situação, senti uma onda de esperança. Se esses delinquentes foram enviados para me procurar, o chefe deles devia ser um deus. Nenhum mortal poderia saber que eu cairia naquele lugar específico da Terra. Talvez Cad e Mickey também não fossem humanos. Talvez fossem monstros ou espíritos habilmente disfarçados. Isso ao menos explicaria por que me deram aquela surra com tanta facilidade. Quem é seu chefe? Eu me esforcei para ficar de pé, pó de café caindo dos meus ombros. Estava tão tonto que me senti flutuando perto demais dos vapores do caos primordial, mas tentei não deixar transparecer e mantive a pose. Zeus mandou vocês. Ou talvez tenha sido Ares. Eu exijo uma audiência. Mickey e Cad se olharam como quem diz, dá pra acreditar nesse cara. Cad pegou a faca. Você não se toca, né, Lester? Mickey tirou o cinto, que não passava de uma corrente de bicicleta, e enrolou no punho. Decidi subjugá-los com meu canto. Eles podiam ter resistido aos meus punhos, mas nenhum mortal é capaz de resistir à minha voz dourada. Eu estava tentando decidir se cantaria You Send Me ou uma composição original, Sou seu deus da poesia, Babi, quando uma voz gritou. Ei! Os delinquentes se viraram. Acima de nós, no patamar do segundo lance da escada de incêndio, havia uma garota de uns 12 anos. Deixem ele em paz, ordenou ela. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que Artemis tinha vindo me ajudar. Minha irmã costumava aparecer na forma de uma garota de 12 anos por motivos que nunca compreendi muito bem. Mas algo me disse que não era o caso. A garota na escada de incêndio não inspirava exatamente medo. Era pequena e gorducha, com cabelo escuro e um corte meio bagunçado em forma de capacete, usando óculos com pedrinhas brilhantes nas hastes da armação preta estilo gatinho. Apesar do frio, ela não usava casaco. Sua roupa parecia ter sido escolhida por uma criança do jardim de infância, tênis vermelhos, meia calça amarela e um tubinho verde. Talvez ela estivesse indo para uma festa à fantasia vestida de sinal de trânsito. Ainda assim, havia alguma coisa feroz em sua expressão. A mesma expressão obstinada que minha ex-namorada, Sirene, tinha quando lutava com leões. Mickey e Cad não pareceram impressionados. Some, garota, disse Mickey. Ela bateu o pé e fez a escada de incêndio balançar. Meu beco. Minhas regras. A voz anasalada e mandona fez parecer que ela estava chamando a atenção de um coleguinha em uma brincadeira de faz de conta. O que esse otário tiver é meu, inclusive o dinheiro. Vociferou ela. Por que todo mundo está me chamando de otário? Perguntei, com a voz fraca. O comentário pareceu injusto, mesmo que eu estivesse arrebentado e coberto de lixo, mas ninguém prestou atenção em mim. Cad olhou com raiva para a garota. O tom vermelho de seu cabelo pareceu escorrer para o rosto. Você só pode estar brincando. Some, pirralha. Ele pegou uma maçã podre e jogou na direção dela. A garota nem se mexeu. A fruta caiu aos pés dela e rolou inofensivamente até parar. Você quer brincar com comida? Ela limpou o nariz. Tudo bem. Eu não a vi chutar a maçã, mas a fruta voou com precisão mortal e acertou o nariz de Cad, que caiu de bunda no chão. Mickey rosnou. Foi na direção da escada de incêndio, mas uma casca de banana pareceu deslizar diretamente para o caminho dele, que escorregou e levou um baita tombo. Ai! Eu me afastei dos delinquentes caídos. Considerei fugir correndo, mas mal conseguia mancar. Também não queria ser agredido com frutas podres. A garota saltou a grade. Pousou no chão com uma agilidade surpreendente e pegou um saco de lixo na caçamba. Para! Cad se arrastou meio de lado, tentando se desviar da garota. Vamos conversar. Mickey gemeu e rolou até ficar de costas. A garota fez beicinho. Os lábios dela estavam rachados. Ela tinha uma penugem nos cantos da boca. Não fui com a cara de vocês. É melhor irem embora. É? Disse Cad. Claro. Só. Ele esticou a mão para o dinheiro espalhado entre o pó de café. A garota jogou um saco de lixo. No meio do percurso, o plástico estourou, lançando um número inestimável de cascas de banana podres, que derrubaram Cad no chão. Mickey foi coberto por tantas que parecia estar sendo atacado por estrelas do mar carnívoras. Saiam do meu beco, ordenou a garota. Agora. Na caçamba, mais sacos de lixo explodiram como pipoca, cobrindo Cad e Mickey de rabanetes, cascas de batata e outros vegetais em decomposição. Milagrosamente, nada caiu em mim. Apesar dos ferimentos, os dois delinquentes se levantaram e saíram correndo e gritando. Eu me virei para minha pequena salvadora. Mulheres perigosas não eram novidade para mim. Minha irmã fazia chover flechas fatais. Minha madrasta, deixava os mortais tão loucos a ponto de fazerem picadinho uns dos outros. Mas essa garota de 12 anos que controlava o lixo me deixou nervoso. Obrigado, arrisquei. A garota cruzou os braços. Nos dedos do meio ela usava 2 anéis iguais de ouro com sinetes de lua crescente. Os olhos brilhavam, escuros como os de um corvo.
Posso fazer essa comparação porque eu inventei os corvos. Não me agradeça, disse ela. Você ainda está no meu beco. Ela deu uma volta completa ao meu redor, observando minha aparência como se eu fosse uma vaca premiada. Também posso fazer essa comparação porque colecionava vacas premiadas. Você é o deus Apolo. Ela não pareceu muito impressionada. Também não pareceu surpresa com a ideia de um deus andando entre os mortais. Você estava ouvindo, então? Ela assentiu. Você não parece um deus. Não estou no meu melhor momento, admite. Meu pai, Zeus, me exilou do Olimpo. E quem é você? Ela exalava um cheiro leve de torta de maçã, o que era surpreendente, pois estava muito maltrapilha. Parte de mim queria encontrar uma toalha, limpar o rosto dela e lhe dar dinheiro para uma refeição quentinha. Outra parte queria afastá-la com uma cadeira caso ela decidisse me morder. A garota me fazia lembrar os bichos de rua que minha irmã sempre adotava, cachorros, panteras, donzelas sem teto, pequenos dragões. Meu nome é Meg, disse ela. Apelido de Megara. Ou de Margaret. De Margaret. Mas nunca me chame de Margaret. E você é uma semideusa, Meg? Ela ajeitou os óculos. Por que você acharia isso? Mais uma vez, ela não pareceu surpresa com a pergunta. Senti que já tinha ouvido o termo semideus antes. Bem falei, está óbvio que tem algum poder. Você afugentou aqueles delinquentes com frutas podres. Talvez tenha o poder de banana cinética. Ou será que consegue controlar o lixo? Eu conheci uma deusa romana, Cloacina, que cuidava do sistema de esgoto da cidade. Será que vocês são parentes? Meg fez beicinho. Tive a impressão de ter dito alguma coisa errada, embora não conseguisse imaginar o que. Acho que só vou pegar seu dinheiro, disse ela. Vai. Sai daqui. Não, espera. O desespero transpareceu na minha voz. Por favor, eu. Talvez precise de um pouco de ajuda. Eu me senti ridículo, claro. Apolo, o deus da profecia, das pragas, da arqueria, da cura, da música e de várias outras coisas de que não conseguia me lembrar no momento, pedindo ajuda a uma pivetinha de roupa colorida. Mas eu não tinha mais ninguém. Se aquela criança decidisse levar meu dinheiro e me chutar para as ruas cruéis do inverno, acho que não poderia impedi-la. Digamos que eu acredite em você. A voz de Meg assumiu um tom cantarolado, como se ela estivesse prestes a anunciar as regras do jogo. Eu vou ser a princesa, e você, a copeira. Digamos que eu decida ajudar. E depois? Boa pergunta, pensei. Nós? Nós estamos em Manhattan. Aham. Ela rodopiou e deu um chute enquanto saltava no ar. Em Hell's Kitchen. Parecia errado uma criança dizer Hell's Kitchen, a cozinha do inferno. Mas também parecia errado uma criança morar em um beco e entrar em brigas com delinquentes. Pensei em andar até o Empire State Building. Lá era o portal moderno para o Monte Olimpo, mas eu duvidava que os guardas fossem me deixar subir até o 600º andar secreto. Zeus não permitiria que fosse tão fácil. Talvez eu pudesse encontrar meu velho amigo Quiron, o centauro. Ele tinha um acampamento de treinamento em Long Island. Podia me oferecer abrigo e orientação. Mas seria uma viagem perigosa. Um deus indefeso é um alvo atraente. Qualquer monstro no caminho me estriparia com prazer. Espíritos invejosos e deuses menores também poderiam aproveitar a oportunidade. E tinha o chefe misterioso de Cady e Mickey. Eu não fazia ideia de quem ele era, nem se tinha outros seguidores poores para enviar contra mim. Mesmo que chegasse a Long Island, meus novos olhos mortais talvez não fossem capazes de encontrar o acampamento de Quiron em seu vale magicamente camuflado. Eu precisava de um guia para chegar até lá, alguém com experiência. Tive uma ideia. Eu me empertiguei ao máximo que os ferimentos permitiram. Não era fácil parecer confiante com o nariz sangrando e a roupa cheia de pó de café. Sei de alguém que pode ajudar. Ele mora no Upper East Side. Me leve até ele e vou recompensá-la. Meg fez um som que parecia algo entre um espirro e uma gargalhada. Me recompensar com o quê? Ela fez uma dancinha e pegou notas de $20 do lixo. Já estou pegando todo o seu dinheiro. Ei! Ela jogou a carteira para mim, agora vazia exceto pelo documento de motorista de Lester Papadopoulos. Peguei seu dinheiro, cantarolou Meg. Eu sufoquei um rosnado. Olha só, criança, eu não vou ser mortal para sempre. Um dia, vou voltar a ser um deus. E então vou recompensar aqueles que me ajudaram, e punir os que não ajudaram. Ela colocou as mãos na cintura. Como você sabe o que vai acontecer? Já foi mortal antes. Para falar a verdade, sim. 2 vezes. Nas 2, minha punição só durou alguns anos, no máximo. Ah, é. E como voltou a ser todo deusístico ou sei lá o quê? A palavra deusístico não existe, observei, embora minhas sensibilidades poéticas já estivessem pensando em jeitos de usá-la. Normalmente, Zeus exige que eu trabalhe como escravo para algum semideus importante. Esse cara do outro lado da cidade que mencionei, por exemplo. Ele seria perfeito. Faço as tarefas que meu novo mestre exigir por alguns anos. Desde que eu me comporte, recebo permissão para voltar ao Olimpo. Só preciso recuperar minha força e descobrir. Como você tem certeza de qual semideus? Pisquei. O quê? A que semideus você deve servir, burro? Eu, hã? Bem, normalmente é óbvio. Dou de cara com ele sem querer. É por isso que quero ir para o Upper East Side. Meu novo mestre vai convocar meus serviços e... Sou Meg MC Caffrey.
Ela fez uma careta. E convocou seus serviços. Um trovão rebombou no céu cinza. O som ecoou pelos desfiladeiros da cidade como uma gargalhada divina. O que tinha sobrado do meu orgulho virou água gelada e escorreu para minhas meias. Eu pedi por isso, né? É. Meg pulou sem parar com os tênis vermelhos. Vamos nos divertir. Com grande dificuldade, resisti à vontade de chorar. Você tem certeza de que não é Artemis disfarçada? Eu sou aquela outra coisa, disse Meg, contando meu dinheiro. A coisa que você disse antes. Uma semideusa. Como sabe? Simplesmente sei. Ela me lançou um sorriso presunçoso. E agora tenho um deus de companhia chamado Lester. Olhei para os céus. Por favor, pai, já aprendi a lição. Por favor, não posso fazer isso. Zeus não respondeu. Devia estar ocupado demais gravando minha humilhação para postar no Snapchat. Ânimo, disse Meg. Quem era o cara que você queria ver, o do Upper East Side? Outro semideus. Ele sabe o caminho para um acampamento onde posso encontrar abrigo, orientação, comida. Comida. As orelhas de Meg se ergueram quase como as pontas dos óculos estilo gatinho. Comida boa. Bem, normalmente eu só como ambrosia, mas, acho que sim. Então essa é a minha primeira ordem. Vamos encontrar esse cara que vai nos levar a esse tal acampamento. Dei um suspiro infeliz. Seria uma servidão muito longa. Como você desejar, falei. Vamos procurar Percy Jackson. Capítulo 3. Eu era deusístico, agora eu estou um lixo e, ai cai não rima. Enquanto andávamos pela Madison Avenue, minha mente rodopiava com perguntas: por que Zeus não me deu um casaquinho? Por que Percy Jackson morava tão longe? Por que os pedestres ficavam me olhando? Por um momento pensei que meu brilho divino tivesse voltado. Talvez os nova-iorquinos estivessem impressionados com meu poder e minha incrível aparência. Meg M.C. Caffrey fez o favor de esclarecer. Você está fedendo, disse ela. E parece que acabou de ser assaltado. Mas eu acabei de ser assaltado. E escravizado por uma criancinha. Não é escravidão. Ela roeu um pedaço da cutícula do polegar e cuspiu. É mais uma cooperação mútua. Mútua no sentido de que você dá ordens e eu sou obrigado a cooperar. É. Ela parou em frente à vitrine de uma loja. Dá só uma olhada. Você está nojento? Meu reflexo olhou para mim, só que não era o meu reflexo. Não podia ser. O rosto era o mesmo da identidade de Lester Papadopoulos. Eu parecia ter uns 16 anos. Meu cabelo era escuro e encaracolado, um estilo com o qual arrasei na época de Atenas e de novo no começo dos anos 1970. Meus olhos eram azuis. Meu rosto era agradável de um jeito meio bobão, mas estava desfigurado por causa do nariz da cor de uma berinjela, abaixo do qual se formara um bigode nojento de sangue. E pior, minhas bochechas estavam cobertas com uma espécie de protuberância que parecia terrivelmente com. Meu coração chegou a parar por um momento. Que horror! Gritei. Isso é uma espinha. Deuses imortais não têm espinhas. É um dos nossos direitos inalienáveis. Eu me aproximei do vidro e vi que minha pele era mesmo um terreno irregular de acnes e pústulas. Fechei os punhos e gritei para o céu impiedoso. Zeus, o que eu fiz para merecer isso? Meg puxou a manga da minha camisa. Assim você vai acabar sendo preso. Que importância tem? Fui transformado em um adolescente espinhento. Aposto que nem tenho. Com um frio na espinha e tomado pelo medo, levantei a camisa. Meu abdômen parecia coberto por desenhos de flores, formados pelos hematomas que conquistei com a queda na caçamba e com os chutes que recebi em seguida. Mas isso não era nada perto do que constatei logo depois, eu tinha barriga. Não, não, não. Cambaleei pela calçada, torcendo para a barriga não ir comigo. Onde está o meu tanquinho? Eu sempre tive tanquinho. Eu nunca tive gordurinha na cintura. Nunca em 4.000 anos. Meg deu outra gargalhada debochada. Dá um tempo, bebizão, você está ótimo. Eu sou gordo. Você é comum. As pessoas comuns não têm tanquinho. Vamos. Eu queria protestar e dizer que eu não era comum nem uma pessoa, mas, com desespero crescente, percebi que o termo agora se adequava perfeitamente a mim. Do outro lado da vitrine, um segurança me olhava de cara feia. Permiti que Meg me puxasse pela rua. Ela saltitava e parava ocasionalmente para pegar uma moeda ou girar em um poste de luz. Parecia ignorar o frio, a jornada perigosa que encararia e o fato de que eu estava cheio de espinhas. Como você pode estar tão calma? Perguntei. Você é uma semideusa andando com um deus até um acampamento para conhecer outros como você. Nada disso a preocupa. Ah! Ela fez um aviãozinho de papel com uma das minhas notas de $20. Já vi um monte de coisas esquisitas. Fiquei tentado a perguntar o que poderia ser mais esquisito do que a manhã que acabamos de ter, mas achei que ficaria ainda mais estressado se soubesse a resposta. De onde você é? Já falei. Do beco. Mas, onde estão seus pais? Família. Amigos. Uma expressão de desconforto surgiu em seu rosto. Ela voltou a atenção para o aviãozinho de dinheiro. Não importa. Minhas habilidades altamente avançadas de ler pessoas me disseram que ela estava escondendo alguma coisa, mas isso era bem comum entre os semideuses. Crianças abençoadas com um pai ou mãe imortal costumavam ser estranhamente sensíveis sobre seu passado. E você nunca ouviu falar do acampamento meio-sangue? Nem sobre o acampamento Júpiter?
Não? Ela encostou o dedo na ponta do aviãozinho para testá-lo. Quanto falta para a casa do Perry? Percy. Não sei. Mais alguns quarteirões, acho. Isso pareceu satisfazer Meg. Ela foi pulando na frente, jogando o aviãozinho de dinheiro e pegando-o de volta. Quando passamos pelo cruzamento da Rua 72, ela deu uma estrela, suas roupas uma confusão tão intensa de verde, amarelo e vermelho que fiquei com medo de os motoristas se confundirem e a atropelarem. Felizmente, as pessoas em Nova York estavam acostumadas a desviar de pedestres distraídos. Concluí que Meg devia ser uma semideusa não domesticada. Casos assim eram raros, mas não desconhecidos. Mesmo sem nenhuma rede de apoio, sem ter encontrado outros semideuses ou recebido um treinamento adequado, ela conseguiu sobreviver. Mas sua sorte não duraria muito. Geralmente os monstros davam início à caça e destruição dos jovens heróis por volta da época em que eles faziam 13 anos, quando seus verdadeiros poderes começavam a se manifestar. Meg não tinha muito tempo. Ela precisava ser levada para o acampamento meio-sangue tanto quanto eu. Ela tinha sorte de ter me conhecido. Sei que essa última frase parece óbvia. Qualquer pessoa que me conhece tem sorte, mas você entendeu o que eu quis dizer. Se eu estivesse em minha forma onisciente de sempre, poderia ter desvendado o destino de Meg. Poderia ter olhado sua alma e visto tudo o que precisava saber sobre pais divinos, poderes, motivos e segredos. Agora, eu não conseguia mais enxergar essas coisas, estava cego. Só acreditava que a menina era uma semideusa porque ela convocou meus serviços com sucesso. Zeus afirmou o direito dela com um trovão. Senti como se uma capa feita de cascas de banana bem amarradas me envolvesse. Fosse lá quem Meg MC Caffrey fosse lá como tivesse me encontrado, nossos destinos estavam entrelaçados. Era quase tão constrangedor quanto as espinhas. Viramos na Rua 82, a leste. Quando chegamos à Segunda Avenida, o lugar começou a me parecer familiar, com fileiras de prédios, lojas de material de construção, lojas de conveniência e restaurantes indianos. Eu sabia que Percy Jackson morava em algum lugar por ali, mas minhas viagens pelo céu na carruagem do sol me deram um senso de localização pareado com o Google Earth. Eu não estava acostumado a me deslocar no nível da rua. Além do mais, nessa forma mortal, minha memória perfeita tinha se tornado imperfeita. Medos e necessidades mortais enevoavam meus pensamentos. Sentia fome. Queria ir ao banheiro. Meu corpo estava doendo. Minhas roupas estavam fedendo. Parecia que meu cérebro estava cheio de pedaços de algodão molhados. Sinceramente, como vocês, humanos, aguentam? Depois de mais alguns quarteirões, uma mistura de granizo e chuva começou a cair. Meg tentou pegar as gotas na língua, o que achei uma forma muito ineficiente de beber alguma coisa, e logo água suja. Comecei a tremer por causa do frio e tentei me concentrar em pensamentos felizes, as Bahamas, as 9 musas em perfeita harmonia, as muitas punições horríveis que eu daria a Cady e Mickey quando me tornasse Deus de novo. Eu ainda estava interessado em descobrir quem era o chefe deles e como ele soube em que lugar eu cairia na Terra. Nenhum mortal teria como saber isso. Na verdade, quanto mais eu pensava, mais improvável se tornava a ideia de que um Deus, fora eu mesmo, pudesse ter previsto o futuro de forma tão certeira. Afinal, eu era o deus da profecia, o mestre do oráculo de Delfos, distribuidor de amostras de alta qualidade do destino dos outros há milênios. É claro que não me faltavam inimigos. Uma das consequências naturais de ser tão incrível é que eu atraía inveja por onde passava. Mas eu só conseguia pensar em um adversário capaz de prever o futuro. E se ele viesse atrás de mim em meu atual estado? Afastei esse pensamento. Já tinha muito com que me preocupar. Não fazia sentido ficar aterrorizado por causa de situações hipotéticas. Começamos a procurar nas ruas menores, verificando os nomes nas caixas de correspondência e nos painéis dos interfones. O Upper East Side tinha uma quantidade surpreendente de Jacksons. Achei isso irritante. Depois de várias tentativas fracassadas, dobramos uma esquina, e ali, parado debaixo de um resedá, havia um velho Prius azul. O capô tinha o amassado inconfundível dos cascos de um Pégaso. Como eu tinha tanta certeza. Sou ótimo em identificar marcas de cascos. Além do mais, cavalos normais não sobem em carros. Pegasus, sim. O tempo todo. Ah, falei para Meg. Estamos quase chegando. Meio quarteirão depois, reconheci o prédio, um edifício de tijolos aparentes com 5 andares e aparelhos de ar-condicionado enferrujados pendurados nas janelas. Voa! Gritei. Meg parou de repente, como se houvesse uma barreira invisível que a impedisse de avançar. Ela olhava desconcertada para a Segunda Avenida. O que aconteceu? Perguntei. Achei que tivesse visto de novo. O quê? Segui o olhar dela, mas não vi nada de estranho. Os delinquentes do beco. Não? 2. Ela balançou os dedos. Bolhas brilhantes. Eu as vi na Avenida Parque. Meu coração disparou. Bolhas brilhantes. Por que você não disse nada? Ela bateu nas hastes dos óculos. Eu já falei que vi muitas coisas esquisitas. Geralmente não ligo, mas, se eles estiverem nos seguindo, não vai ser nada bom, retruquei. Olhei para a rua de novo. Nada de diferente, mas eu não estranharia se Meg realmente tivesse visto bolhas brilhantes. Muitos espíritos aparecem dessa forma. Meu próprio pai, Zeus, já se transformou em uma bolha brilhante para atrair uma mulher mortal.
Porque a mulher mortal achou isso atraente, eu não faço ideia. A gente devia entrar, falei. Percy Jackson vai nos ajudar. Meg continuou hesitante. Ela não demonstrou medo quando enfrentou ladrões com lixo em um beco sem saída, mas agora parecia estar em dúvida se devia tocar a campainha. Então me dei conta de que talvez ela já tivesse encontrado semideuses, e que esses encontros podiam não ter saído como o esperado. Meg, sei que alguns semideuses não são bons, falei. Eu poderia contar histórias de todos que precisei matar ou transformar em ervas. Ervas. Mas Percy Jackson sempre foi de confiança. Não precisa ter medo. Além do mais, ele gosta de mim. Eu ensinei tudo o que ele sabe. Ela franziu a testa. É. Achei a inocência dela meio encantadora. Havia tantas coisas óbvias que ela não sabia. Claro. Vamos subir agora. Eu toquei o interfone. Alguns segundos depois, a voz falhada de uma mulher atendeu. Alô? Oi, falei. Aqui é Apolo. Estática. O deus Apolo, reforcei, achando que talvez devesse ser mais específico. Percy está. Mais estática, seguida de duas vozes em uma conversa abafada. A porta da frente se abriu. Antes de entrar, vi um breve movimento com o canto do olho. Dei uma conferida na calçada, mas novamente não vi nada. Talvez tivesse sido um reflexo. Ou granizo sendo carregado pelo vento. Ou talvez tivesse sido uma bolha brilhante. Meu couro cabeludo formigou de apreensão. O que foi? Perguntou Meg. Nada demais. Forcei um tom alegre. Não queria que Meg saísse correndo logo no momento em que estávamos tão perto de um lugar seguro. Estávamos unidos agora. Eu teria que segui-la se ela ordenasse, e não queria ter que viver naquele beco para sempre. Vamos subir. Não podemos deixar nossos anfitriões esperando. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois de tudo que fiz por Percy Jackson, eu esperava alegria com a minha chegada. Boas-vindas lacrimosas, a queima de algumas oferendas e um pequeno festival em minha homenagem não teriam sido inadequados. Mas o jovem só abriu a porta do apartamento e perguntou. Por quê? Como sempre, fiquei impressionado com a semelhança dele com o pai, Poseidon. Ele herdara os mesmos olhos verde-mar, o mesmo cabelo preto desgrenhado, as mesmas belas feições que podiam mudar de bom humor para raiva com facilidade. No entanto, Percy Jackson não seguia a preferência do pai por shorts de praia e camisas havaianas. Ele estava usando uma calça jeans surrada e um casaco de moletom azul com as palavras equipe de natação AHS bordadas na frente. Meg recuou no corredor e se escondeu atrás de mim. Decidi dar um sorriso. Percy Jackson, minhas bênçãos para você. Estou precisando de assistência. O olhar de Percy voou de mim para Meg. Quem é sua amiga? Esta é Meg MC Cafrey, expliquei, uma semideusa que precisa ser levada para o acampamento meio-sangue. Ela me salvou de delinquentes. Salvou? Percy olhou meu rosto ferido. Você quer dizer que o visual adolescente surrado não é só disfarce? Cara, o que aconteceu com você? Eu acho que mencionei delinquentes. Mas você é um deus. Quanto a isso, eu era um deus. Percy piscou. Era? Além disso, falei, tenho quase certeza de que estamos sendo seguidos por espíritos do mal. Se eu não soubesse quanto Percy Jackson me idolatrava, teria jurado que ele estava prestes a me dar um soco no nariz já quebrado. Ele suspirou. Acho que vocês dois deviam entrar. Capítulo 4. Residência Jackson, nada de trono dourado, isso é sério, cara. Outra coisa que nunca entendi, como vocês, mortais, conseguem morar em lugares tão pequenos. Onde está o orgulho? O senso de estilo. O apartamento dos Jackson não tinha nenhuma sala do trono grandiosa, nem colunatas, terraços e salões de banquete, nem mesmo banhos termais. Tinha uma salinha com uma cozinha adjacente e um único corredor levando ao que eu supunha que fossem os quartos. Ficava no quinto andar e, embora eu não fosse inflexível a ponto de exigir um elevador, achei estranho não ter nenhuma pista de pouso para carruagens voadoras. O que eles faziam quando chegavam visitas do céu? Atrás da bancada da cozinha, fazendo um smoothie, estava uma mortal muito atraente de uns 40 anos. O cabelo castanho comprido tinha algumas mechas grisalhas, mas os olhos brilhantes, o sorriso fácil e o vestido festivo lhe davam uma aparência mais jovem. Quando entramos, ela desligou o liquidificador e saiu de detrás da bancada. Sibila Sagrada. Gritei. Senhora, tem alguma coisa errada com sua barriga. A mulher parou, intrigada, e olhou para a própria barriga enormemente inchada. Bem, estou grávida de 7 meses. Senti vontade de chorar por ela. Carregar aquele peso não parecia natural. Minha irmã, Artemis, tinha experiência com partos, mas essa era a única área das artes da cura que sempre achei melhor deixar aos cuidados dos outros. Como você é capaz de suportar isso? Perguntei. Minha mãe, Leto, sofreu durante uma longa gravidez, mas só porque era amaldiçoou. Você foi amaldiçoada. Percy parou ao meu lado. Apolo, ela não foi amaldiçoada. Por favor, não mencione era. Pobre mulher. Balancei a cabeça. Uma deusa jamais se permitiria ficar tão sobrecarregada. Ela daria à luz assim que tivesse vontade. Isso deve ser bom, concordou a mulher. Percy Jackson tossiu. Enfim. Mãe, estes são Apolo e a amiga dele, Meg. Pessoal, esta é minha mãe. A mãe de Jackson sorriu e apertou nossas mãos. Me chamem de Sally.
Ela estreitou os olhos ao notar meu nariz machucado. Querido, isso parece estar doendo. O que aconteceu? Tentei explicar, mas me enrolei com as palavras. Eu, o deus da poesia, com uma língua de veludo, não consegui descrever minha desgraça para aquela mulher. Então entendi por que Poseidon ficou tão apaixonado. Sally Jackson tinha a combinação certa de compaixão, força e beleza. Era uma daquelas raras mulheres mortais que conseguiam se conectar espiritualmente com um deus como sua semelhante, não sentia medo de nós nem cobiçava o que podíamos oferecer, apenas nos presenteava com verdadeira companhia. Se ainda fosse imortal, talvez eu mesmo tivesse flertado com ela. Mas no momento eu era um garoto de 16 anos. Minha forma mortal estava se impregnando no meu estado mental. Eu via Sally Jackson como uma figura materna, o que ao mesmo tempo me consternava e constrangia. Pensei em quantos anos havia que eu não falava com minha própria mãe. Eu devia convidá-la para almoçar quando voltasse ao Olimpo. Olha, Sally bateu no meu ombro, Percy pode ajudar você a fazer um curativo e limpar isso aí. Posso? Sally olhou para ele com a sobrancelha levemente erguida, aquela típica expressão maternal. Tem um kit de primeiros socorros no banheiro, querido. Apolo pode tomar um banho e vestir alguma roupa sua. Vocês dois são mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é muito deprimente, disse Percy. Sally segurou delicadamente o queixo de Meg. Ainda bem que a menina não a mordeu. A expressão da mulher continuava gentil e tranquilizadora, mas consegui ver a preocupação nos olhos dela. Sem dúvida, estava pensando, quem vestiu essa pobre garota de sinal de trânsito? Tem umas roupas que podem servir em você, querida, disse ela. Roupas pré-gravidez, claro. Tome um banho. Depois, vamos arrumar alguma coisa para você comer. Eu gosto de comida, murmurou Meg. Sally riu. Então nós temos isso em comum. Percy, você leva Apolo. Nos encontramos de novo daqui a pouco. Asterisco, asterisco, asterisco. Então foi isso, tomei banho, cuidei dos curativos e coloquei roupas herdadas de Jackson. Percy me deixou sozinho no banheiro para cuidar de tudo, pelo que fiquei muito grato. Ele me ofereceu ambrosia e néctar, comida e bebida dos deuses, para cicatrizar os ferimentos, mas eu não sabia se seria seguro consumir isso na minha forma mortal. Não queria entrar em autocombustão, então preferi os itens de primeiros socorros convencionais. Quando terminei, olhei meu rosto machucado no espelho do banheiro. Talvez as roupas estivessem impregnadas de raivinha adolescente, porque mais do que nunca eu me sentia um aluno revoltado do ensino médio. Pensei em quanto era injusto estar sendo punido, enquanto meu pai era ridículo, que mais ninguém na história do universo tinha vivenciado os mesmos problemas que eu. É claro que tudo aquilo era empiricamente verdade. Sem exageros. Ao menos meus ferimentos pareciam estar cicatrizando mais rápido do que os de um mortal normal. O inchaço do nariz tinha diminuído. Minhas costelas ainda doíam, mas eu não estava mais com a sensação de que havia alguém tricotando um suéter com agulhas quentes dentro do meu peito. A cura acelerada era o mínimo que Zeus podia fazer por mim. Afinal, eu era um deus das artes medicinais. Zeus provavelmente só queria que eu me recuperasse depressa para enfrentar mais dor, mas fiquei agradecido mesmo assim. Eu me perguntei se devia acender uma pequena fogueira na pia de Percy Jackson, quem sabe queimar algumas ataduras em agradecimento, mas acabei concluindo que isso poderia diminuir a hospitalidade da família. Observei a camiseta preta que Percy tinha me emprestado. Na frente havia o logo dos discos do Led Zeppelin, Ícaro alado caindo do céu. Eu não tinha nada contra o Led Zeppelin. Aliás, havia inspirado suas melhores músicas. Mas tinha uma ligeira desconfiança de que havia sido uma piadinha de Percy me dar justo aquela camiseta, a queda do céu. Sim, não era preciso ser um deus da poesia para enxergar a metáfora. Mas decidi não comentar nada. Não daria esse gostinho a ele. Respirei fundo. Em seguida, fiz meu discurso motivacional de sempre para o espelho. Você é lindo e as pessoas te amam. Então saí para enfrentar o mundo. Percy estava sentado na cama, olhando para a trilha de gotas de sangue que deixei no tapete. Me desculpe por isso, falei. Ele estendeu as mãos. Na verdade, eu estava pensando na última vez que meu nariz sangrou. Embora enevoada e incompleta, a lembrança me veio à mente. Atenas. A Acrópole. Nós, deuses, lutamos lado a lado com Percy Jackson e seus amigos. Derrotamos um exército de gigantes, mas uma gota do sangue de Percy caiu no solo e despertou Gaia, a Mãe Terra, que não estava de bom humor. Foi quando Zeus se virou contra mim. Ele me acusou de começar a coisa toda só porque Gaia havia ludibriado minha prole, um garoto chamado Octavian, levando-o a incitar os acampamentos romano e grego a uma guerra civil que quase destruiu a civilização humana. Eu pergunto, como pode ter sido culpa minha? Mesmo assim, Zeus me declarou responsável pela ilusão de grandeza de Octavian. Zeus pareceu considerar o egoísmo uma característica que o garoto herdou de mim. O que é ridículo. Tenho autopercepção suficiente para não ser egoísta. O que aconteceu com você, cara? A voz de Percy me despertou dos devaneios. A guerra terminou em agosto. Estamos em janeiro. Estamos. Acho que eu devia ter desconfiado pelo tempo frio, mas nem havia parado para pensar nisso. Na última vez que nos encontramos, disse Percy, Zeus estava massacrando você na Acrópole. E então, Ban, o vaporizou. Ninguém viu nem ouviu falar de você em 6 meses.
Tentei lembrar, mas, em vez de se tornarem mais claras, minhas lembranças da época divina ficavam cada vez mais indistintas. O que aconteceu nos últimos 6 meses? Estive em algum tipo de estase. Zeus havia demorado tanto tempo assim para decidir o que fazer comigo. Talvez houvesse um motivo para ele ter esperado até esse momento para me jogar na terra. A voz do meu pai ainda ecoava em meus ouvidos, sua culpa. Sua punição. Minha vergonha parecia recente e intensa, como se a conversa tivesse acabado de acontecer, mas não havia como ter certeza. Depois de viver por tantos milênios, eu tinha dificuldade de me achar no tempo. Eu escutava uma música no Spotify e pensava, essa é nova. Aí, percebia que era o concerto para piano número 20 em Ré menor de Mozart, de mais de 200 anos atrás. Ou me perguntava por que Heródoto, o historiador, não estava nos meus contatos. Aí lembrava que Heródoto não tem smartphone porque morreu na Idade do Ferro. É muito irritante a brevidade da vida de vocês, mortais. Eu não faço ideia de onde estava Admit. Tenho algumas falhas na memória. Percy fez uma careta. Odeio falhas na memória. Ano passado, perdi um semestre inteiro graças a Era. Eu não me lembrava muito bem sobre o que Percy Jackson estava falando. Durante a guerra com Gaia, fiquei mais concentrado nos meus fabulosos feitos heróicos. Mas imagino que ele e os amigos tenham passado por maus bocados. Não tema, falei. Sempre há novas oportunidades para conquistar a fama. Foi por isso que vim até você pedir ajuda. Ele fez aquela expressão confusa de novo, como se quisesse me dar um chute, quando eu tinha certeza de que devia estar lutando para conter a gratidão. Olha, cara. Você poderia parar de me chamar de cara. É um doloroso lembrete de que sou humano. Tudo bem. Apolo, posso muito bem levar você e Meg para o acampamento, se é isso o que querem. Nunca viro as costas para um semideus que precisa de ajuda. Maravilhoso. Você tem alguma outra coisa além do Prius? Um Maserati, talvez. Eu aceitaria um Lamborghini. Mas continuou Percy, não posso me envolver em nenhuma outra grande profecia nem nada assim. Eu fiz umas promessas. Olhei para ele sem entender muito bem. Promessas. Percy entrelaçou os dedos. Eram longos e ágeis. Ele teria sido um excelente músico. Perdi boa parte do meu segundo ano na escola por causa da guerra com Gaia. Passei o outono inteiro tentando recuperar as matérias atrasadas. Se eu quiser ir para a faculdade com Annabeth no outono que vem, tenho que ficar longe de problemas e conseguir meu diploma. Annabeth. Tentei me lembrar de onde conhecia esse nome. É a loura assustadora. Ela mesma. Fiz uma promessa bem específica de que não morreria enquanto ela estivesse fora. Fora? Percy acenou com a mão vagamente. Ela foi passar algumas semanas em Boston. Uma emergência familiar. A questão é: você está dizendo que não pode me oferecer seu serviço integral para me levar de volta ao trono? É. Ele apontou para a porta do quarto. Além do mais, minha mãe está grávida. Vou ter uma irmãzinha. Eu gostaria de estar por perto para conhecê-la. Eu entendo. Lembro quando Artemis nasceu. Vocês não são gêmeos. Eu sempre a vi como minha irmãzinha. Percy contorceu a boca. Enfim, além de minha mãe estar grávida, ela vai lançar seu primeiro livro na primavera, então eu gostaria de ficar vivo por tempo suficiente para... Que maravilha! Lembre-a de queimar os sacrifícios adequados. Calliope fica bem sensível quando os romancistas esquecem de agradecer. Tudo bem. Mas o que estou dizendo é que não posso sair por aí em outra missão. Não posso fazer isso com minha família. Percy olhou pela janela. No peitoril havia uma planta com delicadas folhas prateadas dentro de um vaso, possivelmente um enlace lunar. Já causei ataques cardíacos suficientes à minha mãe para uma vida inteira. Ela acabou de me perdoar por ter desaparecido no ano passado, mas jurei para ela e para Paul que não faria isso de novo. Paul? Meu padrasto? Ele está em um treinamento de professores hoje. É um bom sujeito. Entendo. Na verdade, não entendia. Eu queria voltar a falar dos meus problemas. Estava impaciente por Percy ter desviado a conversa para ele. Infelizmente, percebi que esse tipo de egocentrismo é comum entre semideuses. Você compreende que tenho que encontrar um jeito de voltar para o Olimpo, falei. Isso provavelmente envolve várias provações árduas com um grande risco de morte. Você seria capaz de recusar tamanha glória? Tenho certeza de que seria, sim. Desculpe. Repuxei os lábios. Sempre fiquei decepcionado quando mortais se colocavam em primeiro lugar e não conseguiam enxergar a situação como um todo, a importância de me colocar em primeiro lugar. Mas eu precisava lembrar a mim mesmo que esse jovem já havia me ajudado em várias outras ocasiões. Ele conquistara minha boa vontade. Entendo, falei, sendo incrivelmente generoso. Você ao menos vai nos acompanhar ao acampamento meio-sangue. Isso eu posso fazer. Percy enfiou a mão no bolso do moletom e pegou uma caneta esferográfica. Por um instante, achei que ele quisesse meu autógrafo. Não sei dizer quantas vezes isso aconteceu. Mas então lembrei que a caneta era o disfarce da espada dele, contra a corrente. Percy sorriu, e parte daquela malícia antiga de semideus brilhou em seus olhos. Vamos ver se Meg está pronta para um passeio no campo. Capítulo 5. Pastinha gostosa cupcake azul de chocolate, amo essa mulher. Sally Jackson era uma feiticeira tão poderosa quanto Circe.
Ela transformou uma moleca de lua em uma garotinha incrivelmente bonita. O cabelo escuro de Meg estava brilhoso e penteado. O rosto redondo estava limpo. Os óculos estilo gatinho tinham sido polidos até as pedrinhas nas hastes brilharem. Evidentemente, ela insistiu em ficar com os tênis vermelhos velhos, mas estava usando uma legging preta nova e uma túnica verde que ia até o joelho. ASRA. Jackson encontrou um jeito de manter o antigo visual de Meg, mas fazendo alguns ajustes para deixá-lo mais equilibrado. A menina agora tinha uma aura de elfo primaveril que me lembrou muito uma dríade. Na verdade, uma onda repentina de emoção tomou conta de mim. Eu sufoquei o choro. Meg fez beicinho. Estou tão feia assim. Não falei. É que... Eu queria dizer você me lembra uma pessoa, mas não ousava tocar nesse assunto. Só 2 mortais partiram meu coração. Mesmo depois de tantos séculos, era impossível para mim pensar nela ou até pronunciar seu nome sem cair em desespero. Não me entenda mal. Eu não me sentia atraído por Meg, de jeito nenhum. Eu tinha 16 anos, ou mais de 4.000, dependendo de como você encarasse a situação, ela tinha só 12. Mas, olhando para ela agora, me dei conta de que Meg McCaffrey podia ser filha do meu antigo amor, se meu antigo amor tivesse vivido o bastante para ter filhos. Era doloroso demais. Desviei o olhar. Bem, disse Sally Jackson, com alegria forçada, que tal eu fazer o almoço enquanto vocês 3, conversam? Ela lançou um olhar preocupado para Percy e foi para a cozinha, com as mãos apoiadas na barriga grávida. Meg se sentou na beirada do sofá. Percy, sua mãe é tão normal. Obrigado. Ele empurrou uma pilha de apostilas para o lado na mesa de centro e abriu espaço. Estou vendo que você gosta de estudar, comentei. Muito bem. Percy riu com deboche. Eu odeio estudar. Já tenho uma bolsa integral para estudar na Universidade Nova Roma, mas eles querem que eu passe em todas as matérias do ensino médio e ainda por cima tire uma boa nota nos exames de admissão. Dá para acreditar. Sem mencionar que tenho que passar na APES. Passar no quê? Perguntou Meg. É uma prova para semideuses romanos, expliquei. A avaliação de poderes incríveis dos semideuses. Percy franziu a testa. É isso que a sigla significa. É claro que é. Eu sei porque escrevi as sessões de análise de música e poesia. Nunca vou perdoar você por isso, disse Percy. Meg ficou de pé. Então você é mesmo um semideus. Como eu. Infelizmente, sim. Percy afundou na poltrona, e eu me sentei no sofá. Meu pai é a parte divina da família. Poseidon. E os seus? As pernas de Meg ficaram imóveis. Ela observou as cutículas ruídas, os anéis de lua crescente nos dedos do meio. Não conheci meus pais, direito. Percy hesitou. Lar adotivo. Pais adotivos. Imediatamente pensei em uma planta chamada mimosa púdica, ou dormideira, criação do deus Pan. Assim que as folhas são tocadas, a planta se fecha como autodefesa. E esse parecia ser o caso de Meg, encolhendo-se diante das perguntas de Percy. Ele levantou as mãos. Desculpe. Não quis ser xereta. Percy me lançou um olhar curioso. E como vocês se conheceram? Contei a história para ele. Posso ter exagerado um pouco na parte em que me defendi bravamente de Cady e Mickey, mas só por questões narrativas, você entende. Quando terminei, Sally Jackson voltou. Colocou na mesa uma tigela de nachos e uma caçarola cheia de uma coisa cremosa com camadas multicoloridas, como rocha sedimentar. Já trago os sanduíches, disse ela, mas não quis desperdiçar o restinho da pasta que tinha na geladeira. Oba! Percy enfiou um nacho na pasta. Minha mãe é famosa por essa pasta, pessoal. Sally bagunçou o cabelo dele. Leva guacamole, creme azedo, feijões refritos, molho. Tem 7 camadas. Ergui o rosto, maravilhado. Você sabia que 7 é meu número sagrado? Você inventou isso para mim. Sally limpou as mãos no avental. Bem, na verdade, não posso levar o crédito. Você é modesta demais. Experimentei a pasta. O gosto era quase tão bom quanto nachos de ambrosia. Você terá fama imortal por isso, Sally Jackson. Que fofo. Ela apontou para a cozinha. Já volto. Em pouco tempo, estávamos comendo sanduíches de peru e nachos e bebendo smoothies de banana. Meg parecia um esquilo, enfiando mais comida na boca do que podia comer. Minha barriga estava cheia. Eu nunca tinha sido tão feliz. Sentia um desejo estranho de ligar um Xbox e jogar Call of Duty. Percy, sua mãe é incrível, falei. Não é? Ele terminou o smoothie. Voltando à sua história, você tem que ser servo da Meg agora. Vocês mal se conhecem. Mal é generosidade sua, falei. Mas é isso mesmo que você ouviu. Meu destino agora está ligado ao da jovem McCaffrey. Nós estamos cooperando, disse Meg. Ela pareceu saborear a palavra. Percy pegou a caneta esferográfica no bolso. Ele bateu com ela no joelho, pensativo. E essa coisa toda de se tornar mortal, você já passou por isso 2 vezes. Não por escolha, garanti. Na primeira vez, tivemos uma pequena rebelião no Olimpo. Tentamos destronar Zeus. Percy fez uma careta. Imagino que não tenha dado muito certo. Eu levei a maior parte da culpa, naturalmente. Ah, e seu pai, Poseidon. Nós 2 fomos jogados na terra como mortais, fomos obrigados a servir Laomedonte, o rei de Troia. Ele era um senhor rígido. Até se recusou a pagar por nosso trabalho.
Meg quase engasgou com o sanduíche. Eu tenho que pagar. Uma imagem apavorante me veio à mente, Meg MC Caffrey tentando me pagar com tampinhas de garrafa, bolinhas de gude e pedaços de barbante colorido. Pode ficar tranquila, falei. Não vou apresentar uma conta no final nem nada. Mas, como eu estava dizendo, na segunda vez que virei mortal, Zeus estava zangado porque matei alguns ciclopes. Percy franziu a testa. Cara, isso não é legal. Meu irmão é um ciclope. Eram ciclopes maus. Eles lançaram o raio que matou um dos meus filhos. Meg quicou no braço do sofá. O irmão de Percy é um ciclope. Que irado. Respirei fundo e tentei pensar em coisas boas. De qualquer modo, fiquei preso a Admeto, o rei da Tessália. Ele era um senhor gentil. Eu gostava tanto dele que fiz todas as suas vacas terem bezerros gêmeos. Posso ter vacas bebês também? Perguntou Meg. Bem, Meg, comecei, primeiro você teria que ter algumas mamães vacas. Sabe? Pessoal, interrompeu Percy. Só para relembrar, você tem que ser servo de Meg por uma quantidade indefinida de tempo. Provavelmente, 1 ano. Possivelmente mais. E, durante esse tempo, vou indubitavelmente encarar muitas provações e dificuldades. Como conseguir vacas para mim, disse Meg. Trinquei os dentes. Que provações vão ser, eu ainda não sei. Mas, se eu passar por elas e provar que sou digno, Zeus vai me perdoar e permitir que eu retorne ao Olimpo. Percy não pareceu convencido, provavelmente porque eu não fui convincente. Eu precisava acreditar que minha punição mortal seria temporária, como havia sido das outras 2 vezes. Mas Deus criou uma regra rigorosa, 3 erros e você está fora. Só me restava torcer para que isso não se aplicasse a mim. Eu preciso de mais tempo para entender o que está acontecendo, falei. Quando chegarmos ao acampamento meio-sangue, vou falar com Quirone e tentar descobrir quais dos meus poderes divinos permaneceram comigo nesta forma mortal. Se é que você ainda tem algum, comentou Percy. Vamos pensar positivo. Percy se recostou na poltrona. Alguma ideia de que tipo de espíritos estão seguindo vocês? Bolhas brilhantes, disse Meg. Eram brilhantes e meio, bolhudas. Percy assentiu, sério. Essas são as Poores. Não importa, declarei. Sejam o que forem, temos que fugir o mais rápido possível. Quando chegarmos ao acampamento, as fronteiras mágicas vão me proteger. E a mim? Perguntou Meg. Ah, sim. A você também. Percy franziu a testa. Apolo, se você é realmente um mortal, tipo, 100% mortal, você vai conseguir entrar no acampamento meio-sangue. A pasta de 7 camadas da mãe de Percy começou a revirar no meu estômago. Não diga uma coisa dessas, por favor. Claro que eu vou entrar. Eu tenho que entrar. Mas você pode se machucar em batalha agora, refletiu Percy. Se bem que talvez os monstros ignorem você, porque você não é importante. Pare com isso. Minhas mãos tremiam. Ser mortal já era traumático o bastante. A ideia de ser barrado no acampamento, de não ser importante. Não? Não podia ser. Tenho certeza de que mantive alguns dos meus poderes, argumentei. Por exemplo, ainda sou deslumbrante, tirando as espinhas e o excesso de peso. Eu devo ter outras habilidades. Percy se virou para Meg. E você? Eu soube que você arrasa no lançamento de sacos de lixo. Você tem mais alguma habilidade da qual eu deva saber? Convocar relâmpagos. Fazer privadas explodirem. Meg deu um sorriso hesitante. Isso não é um poder. Claro que é, disse Percy. Alguns dos melhores semideuses começaram explodindo privadas. Meg riu. Não gostei do jeito como ela estava sorrindo para Percy. Eu não queria que a garota tivesse uma paixonite. A gente talvez nunca saísse dali. Por mais que eu gostasse da comida de Sally Jackson, um cheiro divino de biscoitos assando vinha da cozinha, eu precisava ir o mais rápido possível para o acampamento. Ah, ok, eu esfreguei as mãos. Quando podemos partir? Percy olhou para o relógio na parede. Agora, acho. Se vocês estão sendo seguidos, prefiro que os monstros fiquem atrás da gente do que farejando ao redor do apartamento. Que magnânimo, falei. Percy indicou as apostilas com desgosto. Eu só preciso voltar ainda hoje para cá. Tenho muita coisa para estudar. Nas primeiras 2 vezes que fiz o exame de admissão para a faculdade. Arg. Se não fosse a ajuda de Annabeth. Quem é essa? Perguntou Meg. Minha namorada. A expressão de Meg murchou. Fiquei feliz de não haver sacos de lixo por perto. Faça uma pausa. Pedi. Seu cérebro vai ficar renovado depois de uma viagem tranquila até Long Island. Ah. Disse Percy. Acho pouco provável. Tudo bem. Vamos. Ele se levantou na hora em que Sally Jackson se aproximava com um prato de biscoitos com gotas de chocolate recém-assados. Por algum motivo, os biscoitos eram azuis, e o cheiro era divino. Posso dizer isso porque eu sou divino. Mãe, não surte, disse Percy. Sally suspirou. Eu odeio quando você diz isso. Só vou levar Apollo e Meg para o acampamento. Só isso. Volto logo depois. Acho que já ouvi isso. Eu prometo. Sally olhou para mim e depois para Meg. A expressão dela se suavizou, sua gentileza natural talvez superando a preocupação. Tudo bem. Tomem cuidado. Foi um prazer conhecer vocês dois. Tente não morrer. Percy deu um beijo na bochecha dela.
Ele esticou a mão para pegar um biscoito, mas ela afastou o prato. Ah, não, disse ela. Apollo e Meg podem pegar um, mas vou fazer o restante de refém até você voltar em segurança. E vá logo, querido. Será uma pena se Paul comer todos quando ele chegar em casa. Percy fechou a cara. E se virou para nós. Estão ouvindo? Um prato de biscoitos depende de mim. Se vocês me fizerem morrer no caminho, vou ficar furioso. Capítulo 6. Aquaman dirige. Nada pode ser pior. Não, pode sim. Para minha grande decepção, os Jackson não tinham um arco com aljava sobrando para me emprestar. Sou péssimo em arco e flecha, explicou Percy. É, mas eu não retruquei. É por isso que você devia estar sempre preparado para as minhas necessidades. Mas Sally nos emprestou bons casacos, de fleece. O meu era azul com a palavra Bluffs escrita por dentro da gola. Talvez fosse uma proteção misteriosa contra espíritos do mal. Hecate saberia. Bruxaria não era mesmo minha praia. Quando chegamos ao Prius, Meg pediu para ir na frente, o que foi mais um exemplo da injustiça que era minha atual existência. Deuses não andam no banco traseiro. Sugeri novamente ir atrás deles em um Maserati ou em um Lamborghini, mas Percy admitiu que não possuía nenhum dos dois. O Prius era o único carro da família. Como eu ia dizendo. Uau! Simplesmente uau! Sentado no banco de trás, logo fiquei enjoado. Eu costumava guiar minha carruagem do sol pelo céu, onde todas as pistas eram de alta velocidade. Não estava acostumado com a via expressa de Long Island. Acredite, mesmo ao meio-dia em pleno mês de janeiro, não há nada de expresso nas suas vias expressas. Percy friou, e fomos jogados para a frente. No fundo, eu desejava poder lançar uma bola de fogo e derreter os carros em nosso caminho, abrindo passagem para nossa jornada, que obviamente era mais importante que a de qualquer um deles. Seu Prius não tem lança-chamas. Lasers. Ao menos facas hefestianas no para-choque. Que tipo de veículo econômico é este? Percy olhou pelo retrovisor. Vocês têm carros assim no Monte Olimpo. Nós não temos engarrafamento. Isso eu posso jurar. Meg ficou puxando seus anéis de lua. Mais uma vez, me perguntei se havia alguma ligação entre ela e Artemis. A lua era o símbolo da minha irmã. Teria Artemis enviado Meg para cuidar de mim? Ainda que fosse o caso, não parecia fazer sentido. Artemis tinha dificuldade de compartilhar qualquer coisa comigo, semideuses, flechas, nações, festas de aniversário. É uma coisa de irmãos gêmeos. Além do mais, Meg MC Caffrey não me parecia uma das seguidoras da minha irmã. Tinha outro tipo de aura, que eu seria capaz de reconhecer facilmente se fosse um deus. Mas não. Tinha que contar com intuição mortal, que era como tentar pegar uma agulha de costura usando luvas de forno. Meg se virou e olhou pelo para-brisa traseiro, provavelmente procurando alguma bolha brilhante nos seguindo. Pelo menos não estamos sendo. Não diga, avisou Percy. Meg bufou. Você não sabe o que eu ia. Você ia dizer pelo menos não estamos sendo seguidos, afirmou Percy. Isso vai nos amaldiçoar. Na mesma hora, vamos perceber que estamos sendo seguidos. E então, vamos acabar em uma enorme batalha que vai destruir o carro da minha família e provavelmente a estrada inteira também. Em seguida, vamos ter que correr até o acampamento. Meg arregalou os olhos. Você consegue prever o futuro. Não é preciso. Percy foi para a faixa que estava andando um pouco menos devagar. É que já fiz muito isso. Além do mais, ele me lançou um olhar acusatório. Ninguém mais consegue prever o futuro. O oráculo não está funcionando. Que oráculo? Perguntou Meg. Nenhum de nós respondeu. Por um instante, fiquei perplexo demais para falar. Acredite, tenho que ficar muito perplexo para isso acontecer. Ainda não está funcionando. Perguntei, baixinho. Você não sabia? Retrucou Percy. Ah, claro, você esteve fora por 6 meses, mas isso aconteceu sob sua vigília. Que injustiça. Eu estava ocupado me escondendo da ira de Zeus na época, uma desculpa perfeitamente legítima. Como poderia saber que Gaia ia tirar vantagem do caos da guerra e trazer meu maior e mais antigo inimigo das profundezas do Tártaro para tomar posse de sua antiga morada na caverna de Delfos e cortar a fonte do meu poder profético? Ah, sim, estou ouvindo daqui suas críticas, você é o deus da profecia, Apolo. Como poderia não saber que isso ia acontecer? O que você verá em seguida será uma bela careta no maior estilo Meg MC Caffrey. Engoli o gosto do medo e da pasta de 7 camadas. Eu imaginei. Eu torcia para que isso já estivesse resolvido a essa altura. Você quer dizer resolvido por semideuses, disse Percy, enviados em uma grande missão para recuperar o oráculo de Delfos. Exatamente. Eu sabia que Percy ia entender. Acho que Quiron esqueceu. Vou lembrá-lo assim que chegarmos ao acampamento, e então ele pode despachar alguns de vocês, gentalha talentosa, quer dizer, heróis. Olha, a questão é a seguinte, disse Percy. Para sair em uma missão, nós precisamos de uma profecia, certo? As regras são essas. Se não tem oráculo, não tem profecia, então estamos presos em um. Ardil 88. Suspirei. Meg jogou um pedaço de linha em mim. É Ardil 22. Não expliquei, pacientemente. Isso é um Ardil 88, ou seja, 4 vezes pior. Tenho a sensação de que estou flutuando em um banho quente e alguém tirou a tampa do ralo, a água gira ao meu redor, me puxando para baixo.
Em pouco tempo, eu estaria tremendo, ou então seria sugado pelo ralo para o esgoto da desesperança. Não ria. É uma metáfora perfeitamente razoável. Além do mais, quando se é um deus, é bem possível ser sugado por um ralo, se for pego desprevenido, relaxado e por acaso mudar de forma no momento errado. Uma vez, acordei em uma unidade de tratamento de esgoto em Biloxi, mas isso é outra história. Eu começava a ter um vislumbre do que me aguardava na minha temporada como mortal. O oráculo estava sendo controlado por forças hostis. Meu inimigo estava à espreita, ganhando forças a cada dia com os vapores mágicos das cavernas de Delfos. E eu era um mortal fraco comprometido com uma semideusa não treinada que jogava lixo e mordia as cutículas. Não? Zeus não podia esperar que eu consertasse isso. Não na minha atual condição. Ainda assim, alguém mandou aqueles delinquentes me interceptarem no beco. Alguém sabia onde eu ia cair. Ninguém mais consegue prever o futuro, dissera Percy. Mas não era bem assim. Ei, vocês dois. Meg jogou fiapos de linha em nós. De onde ela estava tirando tanta linha? Percebi que vinha ignorando-a. Havia sido bom enquanto durou. Sim, desculpe, Meg, falei. Sabe, o oráculo de Delfos é um antigo. Não estou nem aí para isso, disse ela. São 3 bolhas brilhosas agora. O quê? Perguntou Percy. Ela apontou para trás do carro. Olhem. Costurando em meio ao trânsito e se aproximando de nós rapidamente havia 3 aparições cintilantes e vagamente humanoides, plumas oscilantes como fumaça de granada tocadas pelo rei Midas. Pelo menos uma vez na vida eu gostaria de fazer um trajeto tranquilo, resmungou Percy. Se segurem. Vamos ter que cortar caminho. Asterisco, asterisco, asterisco. A definição que Percy dava a cortar caminho era diferente da minha. Eu imaginava que pegaríamos um atalho. Mas o que ele fez foi acelerar para a saída mais próxima da rodovia, atravessar o estacionamento de um shopping e passar pelo drive-thru de um restaurante mexicano sem pedir nada. Desviamos para uma área industrial de armazéns dilapidados, as aparições esfumaçadas ainda na nossa cola. Os nós dos meus dedos ficaram brancos de tanto apertar o cinto de segurança. Seu plano é morrer em um acidente de trânsito só para fugir da luta? Perguntei. Ah. Percy virou o volante para a direita. Seguimos em disparada, os armazéns dando lugar a amontoados de prédios e centros comerciais abandonados. Estou indo para a praia. Luto melhor perto da água. Por causa de Poseidon. Indagou Meg, agarrada à porta. Concordou Percy. Isso descreve praticamente minha vida, por causa de Poseidon. Meg deu pulinhos de empolgação, o que me pareceu sem sentido, considerando que o carro já vinha pulando bastante. Você é tipo o Aquaman? Perguntou ela. Vai fazer os peixes lutarem por você. Obrigado, disse Percy. Ouvi pouquíssimas piadas do Aquaman na vida. Não era piada. Protestou Meg. Olhei pela janela de trás. As 3 plumas cintilantes ainda estavam se aproximando. Uma delas passou por um homem de meia idade atravessando a rua. O pedestre mortal desabou na mesma hora. Ah, eu conheço esses espíritos. Gritei. Eles são, Meu cérebro ficou enevoado. O quê? Perguntou Percy. São o quê? Esqueci. Eu odeio ser mortal. 4.000 anos de conhecimento, todos os segredos do universo, um mar de sabedoria, perdidos, só porque não consigo guardar tudo nessa cabeça de xícara. Espere. Percy fez o Prius voar por um cruzamento com a linha ferroviária. Meg gritou quando sua cabeça bateu no teto do carro. Em seguida, começou a rir descontroladamente. A paisagem se expandiu para um campo de verdade, terras cultivadas, vinhedos inertes, pomares de árvores sem folhas. Só mais ou menos 1 quilômetro até a praia, disse Percy. Além do mais, estamos quase na fronteira do acampamento. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Na verdade, não conseguiríamos. Uma das nuvens de fumaça brilhante deu um golpe sujo, se materializando no asfalto bem na nossa frente. Instintivamente, Percy desviou. O Prius saiu da pista e atravessou uma cerca de arame farpado, invadindo um pomar. Percy conseguiu desviar de todas as árvores, mas o carro derrapou na lama gelada e foi parar entre 2 troncos. Milagrosamente, os airbags não foram acionados. Percy soltou o cinto de segurança. Vocês estão bem? Meg empurrou a porta do passageiro. Não quer abrir. Me tira daqui. Percy tentou abrir a porta dele também. Estava firmemente emperrada contra um pessegueiro. Aqui atrás, falei. Pulei o banco. Abri minha porta com um chute e cambaleei para fora do carro, as pernas parecendo amortecedores gastos. As 3 figuras esfumaçadas tinham parado na entrada do pomar. Avançavam devagar, assumindo formas sólidas. Ganharam braços e pernas. Os rostos formaram olhos e bocas grandes e famintas. Eu soube instintivamente que já tinha enfrentado esses espíritos antes. Não conseguia lembrar o que eram, mas eu os tinha dispersado muitas vezes, enviando-os para o esquecimento com o mesmo esforço que gastaria com um bando de mosquitos. Infelizmente, eu não era mais um deus. Era um garoto de 16 anos em pânico. As palmas das minhas mãos estavam suando. Meus dentes estavam batendo. Meu único pensamento coerente era, caraca. Percy e Meg tentavam sair do Prius. Eles precisavam de tempo, o que significava que eu tinha que criar alguma interferência. Parem. Gritei para os espíritos. Sou o deus Apolo.
Para minha agradável surpresa, os 3 espíritos pararam. Ficaram no mesmo lugar, a uns 10 metros de distância. Ouvi Meg grunhir enquanto saía pelo banco de trás. Percy saiu depois dela. Avancei na direção dos espíritos, a lama gelada estalando sob meus sapatos. Minha respiração soltava vapor no ar gelado. Levantei a mão em um antigo gesto de 3 dedos para afastar o mal. Nos deixem em paz ou sejam destruídos. Entoei para os espíritos. Bluffs. As formas esfumaçadas tremeluzirão. Minhas esperanças aumentaram. Esperei que elas se dissipassem ou fugissem de medo. Mas na realidade elas se solidificaram em cadáveres sinistros com olhos amarelos. As roupas esfarrapadas, os membros cobertos de feridas abertas e bolhas escorrendo. Ah, não? Meu pomo de Adão despencou até o peito como uma bola de bilhar. Lembrei agora. Percy e Meg pararam ao meu lado. Com um chiado metálico, a caneta de Percy virou uma lâmina de bronze celestial cintilante. Lembrou o quê? Perguntou ele. Como matar essas coisas? Não respondi. Lembrei o que eles são, Nozoi, espíritos das chagas. E também, que eles não podem ser mortos. Capítulo 7. Eles me perseguem, são espíritos do mal muito divertido, não? Nozoi. Percy posicionou os pés em postura de luta. Sabe, eu vivo pensando, agora já matei todas as coisas que existem na mitologia grega. Mas a lista parece não terminar nunca. Você ainda não me matou, observei. Não me provoque. Os 3 Nozoi estavam cada vez mais perto, as bocas cadavéricas escancaradas, as línguas para fora, os olhos brilhando com uma camada de muco amarelo. Essas criaturas não são mitos, falei. Claro, a maioria dos mitos antigos não é mito. Exceto aquela história de como eu esfolei o sátiro Marcias vivo. Isso foi uma grande mentira. Percy olhou para mim. Você fez o quê? Pessoal, disse Meg, pegando um galho seco no chão. Podemos falar sobre isso depois. O espírito do meio falou. Apolo. A voz dele gorgolejava como a de uma foca com bronquite. Viemos para. Vou ter que interromper você agora. Cruzei os braços e fingi indiferença arrogante. Foi difícil, mas consegui. Vocês vieram se vingar de mim, né? Eu olhei para os meus amigos semideuses. Os Nozoi são os espíritos das chagas. Quando eu nasci, espalhar doenças se tornou parte do meu trabalho. Eu uso flechas com pragas como varíola, pé de atleta, esse tipo de coisa, para destruir populações mal comportadas. Que horror, disse Meg. Alguém tem que fazer isso. Expliquei. Melhor um deus regulado pelo Conselho do Olimpo e com as autorizações de saúde adequadas do que uma horda de espíritos incontroláveis como esses. O espírito da esquerda gorgolejou. Estamos tentando ter um momento aqui. Pare de interromper. Queremos ser livres, independentes. Eu sei. Vocês vão me destruir. Aí, vão espalhar todas as doenças conhecidas pelo mundo. Estão querendo fazer isso desde que Pandora abriu aquela caixa e deixou vocês escaparem, mas podem ir perdendo as esperanças, porque vou destruir vocês. Talvez você esteja se perguntando como pude agir com tanta confiança e calma. Na verdade, eu estava apavorado. Meus instintos mortais de 16 anos estavam gritando corra. Meus joelhos batiam um no outro e meu olho direito estava com um tremor horrível. Mas o segredo ao lidar com os espíritos das chagas era falar ininterruptamente, para mostrar que está no comando e não tem medo deles. Eu achei que isso daria o tempo necessário para meus amigos semideuses bolarem um plano inteligente para me salvar. Realmente esperava que Meg e Percy estivessem pensando em algum plano. O espírito da direita mostrou os dentes podres. Como que você vai destruir a gente? Onde está seu arco? Aparentemente não está aqui, falei. Mas será que não está mesmo? E se estiver escondido inteligentemente embaixo dessa camiseta do Led Zeppelin e eu esteja prestes a pegá-lo e disparar em vocês? Os Nozoi se remexeram com nervosismo. Você mente, disse o do meio. Percy pigarreou. Ei, Apolo. Finalmente, pensei. Eu sei o que você vai dizer, falei. Você e Meg bolaram um plano sagaz para afastar esses espíritos enquanto eu corro para o acampamento. Odeio ver vocês se sacrificarem, mas... Não era isso que eu ia dizer. Percy levantou a espada. Eu ia perguntar o que acontece se eu fizer picadinho desses bafentos com bronze celestial. O espírito do meio riu, os olhos amarelos brilhando. Uma espada é uma arma tão pequena. Não tem a poesia de uma boa epidemia. É melhor parar por aí. Gritei. Você não pode querer minhas doenças e minha poesia ao mesmo tempo. Você está certo, disse o espírito. Chega de palavras. Os 3 cadáveres voltaram a se locomover. Eu estiquei os braços, torcendo para que os espíritos explodissem e virassem poeira. Nada aconteceu. Mas não é possível. Reclamei. Como os semideuses conseguem fazer isso sem um botão de vitória automática? Meg enfiou o galho no peito do espírito mais próximo. O galho ficou preso, e uma fumaça cintilante começou a girar ao redor da madeira. Solte. Ordenei. Não deixe o Nozus tocar em você. Meg largou o galho e se afastou. Enquanto isso, Percy Jackson partiu para a batalha. Ele golpeou com a espada, desviou das tentativas dos espíritos de pegá-lo, mas seus esforços foram inúteis. Sempre que a lâmina tocava nos Nozoi, eles simplesmente se dissolviam em névoa cintilante e voltavam a se solidificar em outro lugar. Um espírito tentou segurá-lo.
Meg pegou um pêssego preto congelado no chão e o jogou com tanta força que atravessou a testa do espírito e o derrubou. A gente tem que correr, concluiu Meg. É. Percy recuou na nossa direção. Gostei dessa ideia. Eu sabia que correr não ia ajudar. Se fosse possível correr dos espíritos das chagas, os europeus medievais teriam colocado seus melhores tênis de corrida e fugido da peste negra. E, para deixar bem claro, eu não tive nada a ver com a peste negra. Eu tirei um século de folga para ficar relaxando na praia em Cabo e, quando voltei, descobri que os Nosoi tinham se libertado, e um terço do continente estava morto. Deuses, eu fiquei tão irritado. Mas eu estava apavorado demais para discutir. Meg e Percy correram pelo pomar e eu fui atrás. Percy apontou para uma série de colinas mais ou menos 1 quilômetro à frente. Ali é a fronteira ocidental do acampamento. Se a gente conseguir chegar lá. Passamos por um tanque de irrigação preso a um trator. Com um movimento casual da mão, Percy fez a lateral do tanque rachar. Uma parede de água caiu em cima dos 3 Nosoi que nos perseguiam. Isso foi bom. Meg sorriu, saltitando com o vestido verde novo. A gente vai conseguir. Não, eu pensei, não vai. Meu peito estava doendo. Minha respiração estava mais para um chiado áspero. Achei humilhante aqueles 2 semideuses conseguirem bater papo enquanto corriam para salvar suas vidas, e eu, o imortal Apolo, só ofegava como um bagre. A gente não pode. Eu engoli em seco. Eles vão. Antes que eu completasse a frase, 3 pilares cintilantes de fumaça surgiram do chão na nossa frente. 2 dos Nosoi se solidificaram em cadáveres, um com um pêssego como se fosse um terceiro olho, o outro com um galho de árvore saindo do peito. O terceiro espírito. Bem. Percy não o viu a tempo. Ele correu direto para a pluma de fumaça. Não respire. Alertei. Os olhos de Percy saltaram como quem diz, é sério. Ele caiu de joelhos com as mãos no pescoço. Como filho de Poseidon, provavelmente conseguia respirar debaixo da água, mas prender a respiração por tempo indeterminado era uma coisa totalmente diferente. Meg pegou outro pêssego murcho no chão, mas aquilo não ia ser de grande serventia contra as forças das trevas. Tentei pensar em algo para ajudar Percy, porque ajudar é meu nome do meio, mas o nosus empalado pelo galho de árvore partiu para cima de mim. Eu me virei e corri, e dei de cara com uma árvore. Gostaria de dizer que foi tudo parte do meu plano, mas mesmo eu, com toda a minha habilidade poética, não sou capaz de achar algo de positivo nisso. Caí de costas e vi pontinhos pretos dançando ao meu redor, com a imagem cadavérica do espírito das chagas me encarando do alto. Que doença fatal devo usar para matar o grande Apolo? Gargarejou o espírito. Antraz. Talvez ebola. Cutícula mal feita, sugeri, tentando me arrastar para longe do meu agressor. Tenho horror àquelas pelezinhas se soltando. Eu tenho a resposta. Gritou o espírito, me ignorando com grosseria. Vamos tentar isso? Ele se dissolveu em fumaça e se deitou em cima de mim como um cobertor cintilante. Capítulo 8. Pêssegos no ar, acho que vou desistir, estou acabado. Não vou dizer que minha vida passou diante dos meus olhos. Bem que eu queria. Teria levado vários meses e me dado tempo para pensar em um plano de fuga. O que realmente passou diante dos meus olhos foram meus arrependimentos. Embora eu seja um ser perfeito e glorioso, tenho alguns. Lembrei-me daquele dia nos estúdios da Abbey Road, quando minha inveja me fez espalhar o rancor pelos corações de John e Paul e separar os Beatles. Lembrei de Aquiles caindo nas planícies de Troia, derrubado por um arqueiro vil graças à minha fúria. Vi Jacinto, os ombros bronzeados e os cachos escuros brilhando ao sol. De pé na lateral do campo de arremesso de disco, ele abriu um sorriso brilhante para mim, provocando, nem você consegue lançar tão longe. Apenas observe, respondi. Lancei o disco e fiquei olhando, horrorizado, um vento repentino desviou inexplicavelmente na direção do belo rosto de Jacinto. É, claro, eu a vi, o outro amor da minha vida, a pele clara se transformando em casca de árvore, folhas verdes brotando do cabelo, os olhos enrijecendo em riachos de seiva. Essas lembranças despertaram tanta dor que era de se imaginar que eu aceitaria de bom grado a névoa de peste cintilante caindo sobre mim. Mas meu novo eu mortal se rebelou. Era jovem demais para morrer. Sequer tinha dado meu primeiro beijo. Sim, meu catálogo de Vino Dias estava lotado de gente mais bonita do que a lista de convidados das festas das Kardashian, mas nenhuma delas me parecia real. Para ser totalmente sincero, preciso confessar outra coisa, todos os deuses temem a morte, mesmo quando não estamos presos em uma forma mortal. Pode parecer bobeira. Somos imortais. Mas, como você viu, a imortalidade pode ser retirada de nós. No meu caso, 3 malditas vezes. Os deuses sabem como é sumir. Sabem como é ser esquecido ao longo dos séculos. A ideia de deixar de existir nos apavora. Na verdade, bem, Zeus não gostaria que eu compartilhasse essa informação e, se você contar para alguém, vou negar que falei isto. Nós, deuses, admiramos um pouco vocês, mortais. Vocês passam a vida toda sabendo que vão morrer. Por mais que tenham amigos e parentes, sua existência medíocre vai ser esquecida depressa. Como conseguem aguentar? Porque não estão correndo de um lado para o outro, gritando e arrancando os cabelos. Sua coragem, devo admitir, é admirável. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Morrendo. Rolei na lama, prendendo a respiração.
Tentei afastar a nuvem de praga, mas não era tão fácil quanto esmagar uma mosca ou um mortal arrogante. Tive um vislumbre de Meg fazendo um jogo mortal de pique-pega com o terceiro Nosus, tentando manter um pessegueiro entre ela e o espírito. A menina gritou alguma coisa para mim, mas a voz parecia metálica e distante. Em algum lugar no campo à minha esquerda, o chão tremeu. Um geyser em miniatura entrou em erupção. Percy rastejou desesperadamente na direção dele. Enfiou o rosto na água, limpando-o da fumaça. Minha visão começou a ficar turva. Percy se levantou cambaleante. Arrancou a fonte do geyser, um cano de irrigação, e direcionou a água para mim. Normalmente, não gosto de ser encharcado. Toda vez que vou acampar com Artemis, ela se diverte me acordando com um balde de água gelada. Mas, nesse caso, não me importei. A água dispersou a fumaça, permitindo que eu rolasse para longe e respirasse. Ali perto, nossos dois inimigos gasosos reapareceram como cadáveres encharcados, os olhos amarelos brilhando de irritação. Meg gritou de novo. Dessa vez, eu entendi o que ela disse. Abaixa. Achei falta de consideração, levando-se em conta que eu tinha acabado de me levantar. Por todo o pomar, os restos congelados e enegrecidos da colheita estavam começando a levitar. Acredite em mim, em 4.000 anos já vi coisas muito estranhas. Já vi o rosto sonhador de Urano nas estrelas e Tifão descontar toda a sua fúria pela terra. Já vi homens virarem cobra, formigas virarem homens e pessoas teoricamente racionais dançarem a Macarena. Mas nunca antes tinha visto um levante de frutas congeladas. Percy e eu nos deitamos no chão enquanto pêssegos voavam pelo pomar, ricocheteando nas árvores como bolas de sinuca, destroçando os corpos cadavéricos dos Nosoi. Se eu estivesse de pé, teria morrido, mas Meg estava ali, inabalável e intacta, enquanto as frutas mortas e congeladas a rodeavam. Os 3 Nosoi desabaram, esburacados. Todas as frutas caíram no chão. Percy olhou para cima, os olhos vermelhos e inchados. O que aconteceu? Ele parecia congestionado, o que significava que não havia escapado completamente ileso da nuvem de peste, mas ao menos não estava morto. Isso costumava ser um bom sinal. Não sei admitir. Meg, estamos em segurança. Ela olhava impressionada para a carnificina de frutas, cadáveres destroçados e galhos de árvore quebrados. Eu, não sei direito. Como você fez isso? Percy fungou. A menina parecia horrorizada. Não fiz nada. Só sabia que ia acontecer. Um dos cadáveres começou a se mexer. Levantou-se e se equilibrou nas pernas muito perfuradas. Fez, sim, grunhiu o espírito. Você é forte, criança. Os outros 2 cadáveres se levantaram. Não o bastante, disse o segundo Nosus. Vamos acabar com vocês agora. O terceiro mostrou os dentes podres. Seu guardião ficaria tão decepcionado. Guardião. Talvez o espírito estivesse se referindo a mim. Em caso de dúvida, eu sempre presumia que a conversa era sobre mim. Meg estava com cara de quem tinha levado um soco no estômago. O rosto ficou pálido. Os braços tremiam. Ela bateu o pé e gritou. Não? Mais pêssegos giraram no ar. Dessa vez, as frutas se juntaram, dando origem a um demônio poeirento de frutose, até que, de pé na frente de Meg, havia uma criatura semelhante a uma criança pequena e gorducha usando apenas uma fralda de pano. Das costas saíam asas formadas por galhos frondosos. O rosto de bebê talvez tivesse sido fofo, não fossem os olhos verdes brilhantes e os dentes pontudos. A criatura rosnou e abocanhou o ar. Ah, não? Percy balançou a cabeça. Odeio essas coisas. Os 3 Nosoi também não pareceram nada satisfeitos e começaram a se afastar do bebê rosnador. O que é isso? Perguntou Meg. Fiquei encarando-a, atônito. Ela só podia ser a causa dessa aberração feita de frutas, mas estava tão chocada quanto nós. Infelizmente, se Meg não sabia como tinha invocado essa criatura, não saberia se livrar dela, e, assim como Percy Jackson, eu não era fã dos Carpoi. É um espírito dos grãos, expliquei, tentando não deixar o pânico transparecer na voz. Nunca vi um Carpus de pêssegos antes, mas, se for tão cruel quanto os outros. Eu estava prestes a dizer estamos ferrados, mas isso parecia ao mesmo tempo óbvio e deprimente. O bebê pêssego se virou na direção dos Nosoi. Por um momento, temi que eles fizessem alguma aliança infernal, um encontro do mal entre as doenças e as frutas. O cadáver do meio, o que estava com o pêssego cravado na testa, recuou. Não interfira, avisou ele para o Carpus. Não vamos permitir. O bebê pêssego se jogou no Nosus e arrancou sua cabeça com uma mordida. E não estou usando nenhuma figura de linguagem. A boca do Carpus com dentes afiados se abriu em uma circunferência inacreditável e se fechou ao redor da cabeça do cadáver, arrancando-a com uma única mordida. Ai, caraca, espero que você não esteja jantando enquanto lê isto. Em questão de segundos, o Nosus foi despedaçado e devorado. Compreensivelmente, os outros 2 Nosoi recuaram, mas o Carpus deu impulso e pulou, caindo bem no segundo cadáver e dilacerando-o até transformá-lo em mingau sabor peste. O último espírito se dissolveu em fumaça cintilante e tentou sair voando, mas o bebê pêssego abriu as asas frondosas e começou a persegui-lo. Ele abriu a boca e inspirou a doença, mastigando e engolindo até cada filete de fumaça ter sumido. Pousou na frente de Meg e arrotou. Os olhos verdes brilharam. Ele não parecia nem levemente doente, o que para mim não era nenhuma surpresa, pois doenças humanas não contaminam árvores frutíferas.
Na verdade, mesmo depois de comer 3 nozo inteiros, o sujeitinho ainda parecia faminto. Ele uivou e bateu no pequeno peito. Pêssego. Lentamente, Percy levantou a espada. O nariz ainda estava vermelho e escorrendo, e o rosto, inchado. Meg, não se mexa, disse ele, fungando. Eu vou. Não? Retrucou ela. Não o machuque. Meg colocou a mão com hesitação na cabecinha encaracolada da criatura e disse, você nos salvou, obrigada. Comecei a preparar mentalmente uma lista de ervas medicinais para regenerar membros arrancados, mas, para minha surpresa, o bebê pêssego não mordiu a mão de Meg. Só abraçou a perna dela e olhou para nós de cara feia, como nos desafiando a chegar perto. Pêssego, grunhiu ele. Ele gosta de você, comentou Percy. Ah, por quê? Não sei, respondeu Meg. Estou falando a verdade, não o invoquei. Eu tinha certeza de que Meg o invocara, intencionalmente ou não. Também estava começando a suspeitar sobre a paternidade divina dela, além de ter algumas perguntas sobre esse guardião que os espíritos mencionaram, mas decidi que seria melhor interrogá-la quando não estivesse com um bebê zangado e carnívoro abraçando sua perna. Bem, seja qual for o caso, falei, devemos nossas vidas ao Carpus. Isso me traz à mente uma expressão que cunhei séculos atrás, um pêssego por dia afasta os espíritos das chagas e traz alegria. Percy espirrou. Achei que fossem maçãs que trouxessem alegrias. O Carpus sibilou. Ou pêssego, acrescentou Percy. Com pêssego também dá certo. Pêssego, concordou o Carpus. Percy limpou o nariz. Sem querer criticar, mas porque ele está bancando o Gruot. Meg franziu a testa. Gruot. É, aquele personagem do filme, que só fica dizendo a mesma coisa sem parar. Infelizmente, não vi o filme, respondi. Mas o Carpus parece ter um vocabulário bem restrito. Talvez pêssego seja o nome dele. Meg acariciou o cabelo cacheado do Carpus, o que despertou um ronronado demoníaco na garganta da criatura. É assim que vou chamá-lo. Opa, você não vai adotar essa? Percy espirrou com tanta força que outro cano de irrigação explodiu atrás dele, gerando uma fileira de pequenos geysers. Ugh. Doente. Você teve sorte, falei. Seu truque com a água diluiu a força do espírito. Em vez de uma doença mortal, você pegou um resfriado. Odeio resfriados. Seus olhos verdes pareciam estar afundando em um mar de sangue. Nenhum de vocês dois ficou doente. Meg balançou a cabeça. Eu tenho excelente constituição, afirmei. Sem dúvida, foi o que me salvou. E eu ter tirado a fubaça da sua cara, acrescentou Percy. Bem, isso também. Ele ficou me olhando como se esperasse alguma coisa. Depois de um momento constrangedor, me ocorreu que, se Percy fosse um deus, e eu, um adorador, ele talvez esperasse gratidão. Ah, obrigado, falei. Ele assentiu. Tudo bem. Relaxei um pouco. Se ele tivesse exigido um sacrifício, tipo de um touro branco ou um bezerro gordo, não sei bem o que faria. Podemos ir agora? Perguntou Meg. Excelente ideia, falei. Mas temo que Percy não esteja em condição. Aguento levar vocês pelo resto do caminho, disse ele. Se conseguirmos tirar meu carro daquelas 2 árvores. Ele olhou na direção do veículo e sua expressão ficou ainda mais infeliz. Ai, Hades, Dão? Uma viatura de polícia estava parando no acostamento. Imaginei os olhos dos policiais acompanhando na lama as marcas de pneus que levavam a uma cerca derrubada e seguiam até o Toyota Prius azul enfiado entre 2 pessegueiros. As luzes no alto da viatura piscavam. Que ótimo, murmurou Percy. Se rebocarem o Prius, estou morto. Minha mãe e Paul precisam do carro. Vá falar com os policiais, sugeri. Você não vai ter nenhuma utilidade para nós nesse estado mesmo. É, a gente se vira, disse Meg. Você disse que o acampamento fica logo depois daquelas colinas, né? Certo, mas... Percy fez uma careta, provavelmente tentando pensar direito mesmo com os sintomas do resfriado. A maioria das pessoas entra no acampamento pelo leste, onde fica a colina meio-sangue. A fronteira a oeste é mais selvagem, com colinas e bosques, tudo fortemente encantado. Se não tomarem cuidado, podem se perder. Ele espirrou de novo. Ainda não tenho certeza de que Apolo vai conseguir entrar sendo totalmente mortal. Eu vou entrar. Tentei irradiar confiança. Não tinha escolha. Se não fosse para o acampamento meio-sangue. Não? Eu já tinha sido atacado 2 vezes no meu primeiro dia como mortal. Não havia plano B capaz de me manter vivo. As portas da viatura se abriram. Vá, falei para Percy. Vamos encontrar o caminho pelo bosque. Explique para a polícia que está doente e perdeu o controle do carro. Eles vão pegar leve com você. Percy riu. Tá. A polícia me ama quase tanto quanto os professores. Ele olhou para Meg. Tem certeza de que está bem com o demônio bebê das frutas? Pêssego rosnou. Estou ótima, jurou Meg. Vá para casa. Descanse. Tome muitos líquidos. Percy contorceu os lábios. Você está dizendo para um filho de Poseidon tomar muitos líquidos. Tudo bem, só tente-me sobreviver até o fim de semana, tá? Vou ver se consigo ir até o acampamento dar uma olhada em vocês. Tomem cuidado e... Tim. Murmurando e aborrecido, ele colocou a tampa da caneta na espada e a transformou novamente em uma simples esferográfica. Era uma sábia precaução antes de se aproximar de agentes da lei. Desceu a colina, espirrando e fungando. Policial chamou ele. Com licença, aqui em cima.
Você sabe me dizer para que lado fica Manhattan? Meg se virou para mim. Pronto. Eu estava encharcado e tremendo. Era o pior dia na história dos dias. Acabei preso a uma garota assustadora e um bebê pêssego ainda mais assustador. Não estava pronto para nada. Mas também queria desesperadamente chegar ao acampamento. Talvez encontrasse rostos conhecidos lá, talvez até adoradores felizes que me dariam uvas descascadas, óleos e outras oferendas sagradas. Claro. Vamos. O Carpus pêssego grunhiu. Indicou que o seguíssemos, depois correu na direção das colinas. Talvez soubesse o caminho. Talvez só quisesse nos conduzir para uma morte horrível. Meg correu atrás dele, se pendurando nos galhos das árvores e dando estrelas na lama conforme foi se animando. Qualquer um pensaria que tínhamos acabado de sair de um belo piquenique e não de uma batalha com cadáveres contaminados por pragas. Olhei para o céu. Tem certeza, Zeus? Ainda dá tempo de me dizer que tudo não passou de uma pegadinha elaborada e me chamar de volta para o Olimpo. Já aprendi minha lição. Juro. As nuvens cinzentas de inverno não responderam. Com um suspiro, corri atrás de Meg e seu novo subordinado homicida. Capítulo 9. Ando na floresta, vozes me deixam maluco, odeio espaguete. Eu suspirei de alívio. Vai ser fácil. Ok, eu disse a mesma coisa antes de lutar com Poseidon, e isso não foi nem um pouco fácil. Ainda assim, nosso caminho até o acampamento meio-sangue não parecia ter muitos percalços. Só de conseguir ver o acampamento eu já estava feliz, pois normalmente ele ficava invisível aos olhos humanos. Já era alguma coisa. De onde estávamos, no topo da colina, víamos o vale todo se estendendo abaixo de nós, mais ou menos 8 quilômetros quadrados de bosques, campinas e uma plantação de morangos margeados pelo estuário de Long Island ao norte e por colinas dos outros 3 lados. Abaixo de nós, uma floresta densa de semprevivas cobria o terço ocidental do vale. Mais à frente, a vegetação dava lugar às construções do acampamento meio-sangue, que brilhavam na luz de inverno, o anfiteatro, a arena onde aconteciam as lutas de espada, o refeitório a céu aberto com as colunas brancas de mármore. Uma trireme flutuava no lago de canoagem. 20 chalés ocupavam a área verde ao redor da lareira, que exibia uma chama alegre. Na beirada da plantação de morangos ficava a Casa Grande, uma construção vitoriana de 4 andares pintada de azul claro com acabamento branco. Meu amigo Kiron devia estar lá dentro, provavelmente tomando chá junto à lareira. Eu finalmente encontraria um abrigo. Meu olhar correu para uma das extremidades do vale. Ali, na colina mais alta, a Atena Partenos brilhava em toda a sua glória de ouro e alabastro. No passado, a enorme estátua decorou o Partenon, na Grécia. Agora, comandava o acampamento meio-sangue, protegendo o vale de invasores. Mesmo de longe, eu conseguia sentir seu poder, como o zumbido subsônico de um motor vigoroso. Lá em cima, a nossa Olhos Cinzentos estava sempre atenta a qualquer ameaça, fazendo exatamente o que se esperaria dela, muito trabalho e zero diversão. Eu teria escolhido uma estátua mais interessante. A minha, por exemplo. Mesmo assim, a visão do acampamento meio-sangue era impressionante. Meu humor sempre melhorava quando eu deparava com aquele lugar, um pequeno lembrete dos bons e velhos tempos, quando os mortais sabiam construir templos e fazer sacrifícios adequados, com fogo e tal. Ah, tudo era melhor na Grécia Antiga. Quer dizer, exceto as pequenas melhorias que os humanos fizeram, a internet, o croissant de chocolate, a expectativa de vida maior. O queixo de Meg caiu quando ela viu o acampamento. Como foi que eu nunca ouvi falar deste lugar? A gente precisa de ingresso para entrar. Eu ri. Sempre apreciei a oportunidade de iluminar um mortal perdido. Sabe, Meg, o vale é camuflado por fronteiras mágicas. De fora, a maioria dos humanos não vê nada aqui além de campos sem graça. Se eles se aproximarem, vão dar meia volta e começar a se afastar novamente. Acredite, eu tentei pedir uma pizza no acampamento uma vez. Foi bem irritante. Você pediu pizza? Deixa pra lá, falei. Quanto aos ingressos, realmente, o acampamento não permite a entrada de qualquer um, mas hoje é seu dia de sorte. Eu conheço a gerência. Pêssego grunhiu. Farejou o chão, mastigou um pouco de terra e cuspiu. Ele não gostou do sabor deste lugar, disse Meg. É, bem. Eu franzi a testa ao observar o Carpus. Podemos tentar dar um pouco de adubo para ele quando chegarmos. Vou fazer com que os semideuses deixem o monstrinho entrar, mas ajudaria se ele não arrancasse a cabeça de ninguém com uma mordida, pelo menos não de cara. Pêssego murmurou alguma coisa sobre pêssegos. Tem alguma coisa estranha, disse Meg, roendo a unha. Esse bosque. Percy disse que era selvagem, encantado e tal. Também tive a sensação de que algo estava errado, mas pensei que fosse devido ao pouco apreço que tenho por florestas. Por motivos que prefiro deixar de lado, eu as acho lugares desconfortáveis. Mesmo assim, com nosso objetivo em vista, meu otimismo de sempre estava voltando. Não se preocupe, falei. Você está viajando com um deus. Ex-deus. Eu agradeceria se você não ficasse repetindo isso. De qualquer modo, o pessoal do acampamento é muito simpático. Eles vão nos receber com lágrimas de alegria. E espere até você ver o vídeo de orientação. Vídeo? Eu mesmo dirigi. Agora, venha. O bosque não pode ser tão ruim assim. Asterisco, asterisco, asterisco. O bosque era bem ruim. Assim que adentramos suas sombras, as árvores pareceram se juntar ao nosso redor.
Troncos fecharam passagem, bloquearam caminhos antigos e abriram novos. Raízes deslizavam pelo chão, criando uma pista de obstáculos com protuberâncias, nós e anéis. Era como tentar andar por uma tigela cheia de espaguete. Pensar em espaguete me deixou com fome. Fazia poucas horas que eu tinha devorado a pasta de 7 camadas e o sanduíche de Sally Jackson, mas meu estômago mortal já estava se contraindo e pedindo comida. Os sons eram bem irritantes, principalmente quando se estava atravessando um bosque escuro e assustador. Até o carpus pêssego começava a parecer apetitoso para mim, me fazendo sonhar com tortas e sorvetes. Como já disse, eu não era muito fã de bosques. Tentei me convencer de que as árvores não estavam me olhando, fazendo cara feia e sussurrando entre si. Eram só árvores. Mesmo que tivessem dríades ali, não podiam me responsabilizar por algo que aconteceu milhares de anos atrás em outro continente. Por que não? Eu me perguntei. Você ainda se responsabiliza? Eu disse a mim mesmo para calar a boca. Andamos durante horas, bem mais tempo do que levaríamos normalmente para chegar à casa grande. Eu sempre me orientei pelo sol, o que não é nenhuma surpresa, considerando que passei milênios dirigindo pelo céu, mas, sob a copa das árvores, a luz era difusa e as sombras confundiam. Depois que passamos pela mesma rocha pela terceira vez, eu parei e admiti o óbvio. Não faço ideia de onde estamos. Meg se sentou em um tronco caído. Sob a luz verde, ela mais do que nunca parecia uma dríade, apesar de os espíritos das árvores não costumarem usar tênis vermelhos e casacos de segunda mão. Você não tem habilidades de sobrevivência na selva? Perguntou ela. Tipo leitura de musgo no tronco das árvores. Seguir trilhas. Minha irmã é quem gosta mais dessas coisas, falei. Talvez pêssego possa ajudar. Meg se virou para o carpus. Ei, você consegue encontrar uma forma de sairmos da floresta? Nos últimos quilômetros, o carpus ficara murmurando com nervosismo, olhando de um lado para o outro. Ele farejou o ar, as narinas tremendo, e em seguida inclinou a cabeça. Seu rosto ficou verde, e ele emitiu um latido perturbado e se dissolveu em um rodopio de folhas. Meg se levantou. Para onde ele foi? Observei o bosque. Pêssego foi inteligente, sentiu o perigo se aproximando e nos abandonou. Mas eu não queria dizer isso para Meg. Ela já estava gostando bastante do carpus. Era ridículo se apegar a uma criatura pequena e perigosa. Se bem que nós, deuses, nos apegávamos a humanos, então quem era eu para julgar? Talvez ele tenha ido dar uma investigada, cogitei. Talvez a gente devesse. Apolo. A voz reverberou em minha cabeça, como se alguém tivesse instalado alto-falantes atrás dos meus olhos. Não era a voz da minha consciência. Minha consciência não era feminina nem falava tão alto, mas alguma coisa na voz daquela mulher era estranhamente familiar. O que foi? Perguntou Meg. O ar ficou terrivelmente doce. As árvores me cercaram como uma planta carnívora diante de uma presa. Uma gota de suor escorreu pelo meu rosto. A gente não pode ficar aqui. Obedeça-me, mortal. Oi. Disse Meg. Eu quis dizer, venha. Saímos em disparada, tropeçando em raízes, andando sem rumo por um labirinto de galhos e pedras. Chegamos a um riacho límpido em uma margem de cascalho. Eu continuei a toda, sem diminuir o ritmo. Entrei na água gelada e afundei até o tornozelo. A voz falou de novo, me encontre. Dessa vez, foi tão alto que perfurou minha testa como se fosse uma estaca. Eu cambaleei e caí de joelhos. Ei! Meg segurou meu braço. Levante. Você não ouviu isso? Ouvi o quê? A descida do sol, disse a voz. O verso final. Eu caí de cara na água. Apolo. Meg me virou, a voz tensa e exasperada. Venha. Eu não consigo carregar você. Mas ela tentou. Ela me arrastou pelo rio, xingando e me repreendendo, até que, com sua ajuda, consegui rastejar até a margem. Eu me deitei de costas e fiquei olhando vidrado para a copa das árvores. Minhas roupas encharcadas estavam tão geladas que queimavam. Meu corpo reverberava como uma corda de guitarra. Meg tirou meu casaco. O dela era pequeno demais para mim, mas ela cobriu meus ombros com o tecido quente e seco. Fique calmo, ordenou ela. Não vá dar uma de maluco comigo. Minha gargalhada soou áspera. Mas eu vou. O fogo vai me consumir. Venha logo. A voz se estilhaçou em um coral de sussurros furiosos. Sombras foram ficando mais longas e escuras. Vapor subiu das minhas roupas, com cheiro do gás vulcânico de Delfos. Parte de mim queria ficar em posição fetal e morrer. A outra parte queria se levantar e ir imediatamente atrás das vozes, encontrar sua fonte, mas eu desconfiava de que, se tentasse, minha sanidade se perderia para sempre. Meg estava dizendo alguma coisa. Ela balançou meus ombros e ficou com o rosto bem perto do meu, de forma que meu reflexo desamparado me olhou de volta pelas lentes dos óculos estilo gatinho. Em seguida, ela me deu um tapa com força, e consegui decifrar a palavra. Levanta. Não sei como, mas consegui. Então me inclinei para a frente e vomitei. Eu não vomitava havia séculos. Tinha esquecido como era desagradável. Momentos depois, estávamos correndo, com Meg carregando boa parte do meu peso. As vozes sussurravam e discutiam, rasgando pedacinhos da minha mente e os levando para a floresta. Em pouco tempo, não sobraria muita coisa. Não havia sentido naquilo tudo. Daria na mesma se eu saísse andando sem rumo pela floresta, como um louco. A ideia me pareceu engraçada.
Comecei a rir. Meg me obrigou a continuar andando. Eu não conseguia entender o que ela dizia, mas seu tom era insistente e teimoso, tão raivoso que superava o medo que devia estar sentindo. No estado mental alterado em que me encontrava, pensei ter visto as árvores se afastando, abrindo um caminho para fora da floresta. Vi uma fogueira ao longe e as campinas abertas do acampamento meio-sangue. Me ocorreu que Meg estava falando com as árvores, mandando que saíssem do caminho. A ideia era ridícula, e no momento pareceu hilária. A julgar pelo vapor subindo das minhas roupas, achei que estivesse com uma febre de mais de 40 graus. Eu estava rindo histericamente quando saímos cambaleando da floresta na direção da fogueira onde alguns adolescentes estavam sentados assando alguns marshmallows. Quando eles nos viram, se levantaram. De calças jeans e casacos pesados, com armas variadas junto ao corpo, eles eram o grupo mais sombrio de assadores de marshmallow que eu já tinha visto. Eu sorri. Ah, oi. Sou eu, Apolo. Meus olhos se reviraram e eu desmaiei. Capítulo 10. Ônibus em chamas. Um filho mais velho que eu, por favor, Zeus, pare. Sonhei que dirigia a carruagem do sol pelo céu. A capota estava abaixada. Eu seguia com calma, buzinando para aviões saírem do meu caminho, apreciando o cheiro da estratosfera fria e dançando ao som de minha música favorita, Resiteo the Sun, do Alabama Shakes. Estava pensando em transformar o Maserati em um dos carros autônomos do Google. Queria pegar meu alaúde e tocar um solo de arrasar que deixaria Brittany Howard orgulhosa. Foi quando uma mulher apareceu no banco do carona. Você tem que se apressar, cara. Quase pulei do sol. Minha passageira estava vestida como uma antiga rainha líbia. Claro que eu sabia como era uma rainha líbia. Já namorei algumas. O vestido com estampa de flores vermelhas, pretas e douradas esvoaçava. No cabelo escuro e comprido havia uma tiara que parecia uma pequena escada curva, 2 suportes dourados com degraus prateados. O rosto era maduro e imponente, do jeito que uma rainha benevolente deve ser. Portanto, definitivamente não se tratava de Hera. Além do mais, Hera jamais sorriria para mim de forma tão gentil. E, aquela mulher usava um grande símbolo da paz no pescoço, feito de metal, o que não fazia o estilo de Hera. Mesmo assim eu sentia que a conhecia. Apesar do jeitão hippie e coroa, era tão linda que achei que talvez fôssemos parentes. Quem é você? Perguntei. Os olhos dela brilharam em um tom perigoso de dourado, como os de um predador. Siga as vozes. Um caroço se formou na minha garganta. Tentei pensar, mas parecia que meu cérebro tinha sido batido em um liquidificador. Ouvi você no bosque. Você estava dizendo uma profecia. Encontre o portão. Ela segurou meu pulso. Você tem que encontrar primeiro, sacou? Mas... A mulher explodiu em chamas. Puxei meu pulso chamuscado e segurei o volante quando a carruagem do sol mergulhou de frente. O Maserati se transformou em um ônibus escolar, um modelo que eu só usava quando tinha que transportar muita gente. A cabine se encheu de fumaça. Em algum lugar atrás de mim, uma voz na salada disse: Não deixe de encontrar o portão. Olhei pelo retrovisor. Em meio à fumaça, vi um homem corpulento de terno roxo. Estava sentado nos fundos, onde os bagunceiros normalmente ficam. Hermes gostava daquele lugar, mas o homem não era Hermes. Ele tinha rosto fino, nariz grande demais e uma barba que cobria a papada como uma tira de capacete. O cabelo era encaracolado e escuro feito o meu, mas não era tão estilosamente desgrenhado nem exuberante. O lábio se curvou como se ele tivesse sentido um cheiro ruim. Talvez fossem os bancos do ônibus em chamas. Quem é você? Gritei, tentando desesperadamente puxar a carruagem para interromper o mergulho. Por que está no meu ônibus? O homem sorriu, o que deixou seu rosto ainda mais feio. Meu próprio ancestral não me reconhece. Estou magoado. Tentei me lembrar dele. Meu maldito cérebro mortal era pequeno demais, inflexível demais. Desfez-se de 4.000 anos de lembranças como se não prestassem. Eu, não falei. Lamento. O homem riu enquanto chamas lambiam suas mangas roxas. Ainda não, mas logo vai lamentar. Encontre o portão para mim. Me leve ao oráculo. Vou gostar de quem alô. O fogo me consumiu enquanto a carruagem do sol despencava. Segurei o volante e olhei horrorizado o rosto enorme surgir diante do para-brisa. Era o rosto do homem de roxo, moldado em um pedaço de bronze maior do que o ônibus. Conforme caíamos, as feições mudaram e se tornaram as minhas próprias. E então, eu acordei, tremendo e suando. Calma. Alguém tocou meu ombro. Não tente se sentar. Naturalmente, eu tentei me sentar. Meu cuidador era um jovem mais ou menos da minha idade mortal, com cabelo louro desgrenhado e olhos azuis. Usava uniforme de médico com um casaco de esqui aberto, as palavras Okemo Mountain bordadas no bolso. O rosto trazia um bronzeado de esquiador. Eu tinha a sensação de que o conhecia de algum lugar. O que vinha acontecendo com muita frequência desde que caí do Olimpo. Estava deitado em um colchão no meio de um chalé. Dos dois lados, havia beliches encostadas nas paredes e vigas de cedro no teto. As paredes eram brancas e vazias, exceto por alguns ganchos para casacos e armas. Poderia ter sido uma moradia modesta em quase qualquer era, Atenas antiga, França medieval, fazendas de Iova. Tinha cheiro de roupa de cama limpa e sálvia seca. As únicas decorações eram alguns vasos no peitoril da janela, onde alegres flores amarelas desabrochavam apesar do frio lá fora. Essas flores.
Minha voz estava rouca, como se eu tivesse inalado a fumaça do meu sonho. São de Delos, minha ilha sagrada. São, disse o jovem. Elas só crescem dentro e ao redor do chalé 7, o seu chalé. Sabe quem eu sou? Observei o rosto dele. A paz em seus olhos, o sorriso tranquilo nos lábios, os cachos que o cabelo formava ao redor das orelhas. Eu tinha uma vaga lembrança de uma mulher, uma cantora de country alternativo chamada Naomi Solace, que conheci em Austin. Corei ao pensar nela mesmo depois de tanto tempo. Para meu eu adolescente, o romance que tivemos parecia algo visto em um filme muito tempo atrás, um filme proibido para minha idade. Mas esse garoto sem dúvida era filho de Naomi. O que queria dizer que também era meu filho. O que era muito, muito estranho. Você é Will Solace, falei. Concordou Will. Que esquisito. Meu lobo frontal deu uma volta de 180 graus no meu crânio. Meu corpo tombou para o lado. Opa, calma. Will me segurou. Tentei curá-lo, mas, sinceramente, não entendo o que há de errado. Você tem sangue, não e cor. Está se recuperando rapidamente dos ferimentos, mas seus sinais vitais são completamente humanos. Não me lembre disso. Ah, bem. Ele colocou a mão na minha testa e franziu a dele, concentrado. Os dedos tremeram de leve. Eu não sabia nada disso até tentar dar néctar a você. Seus lábios começaram a fumegar. Eu quase matei você. Ah! Passei a língua no lábio inferior, que parecia pesado e dormente. Eu me perguntei se isso explicava meu sonho com fumaça e fogo. Esperava que sim. Acho que Meg se esqueceu de contar para vocês sobre minha condição. Parece que sim. Will segurou meu punho e verificou os batimentos. Você parece ter mais ou menos a minha idade, uns 15 anos. Seus batimentos cardíacos voltaram ao normal. As costelas estão cicatrizando. O nariz está inchado, mas não quebrado. E estou com acne, lamentei. E banhas. Will inclinou a cabeça. Você virou mortal e é com isso que está preocupado. Tem razão. Perdi meus poderes. Estou mais fraco até do que vocês, insignificantes semideuses. Nossa, obrigado. Tive a impressão de que ele quase disse pai, mas conseguiu se controlar. Era difícil pensar naquele jovem como meu filho. Ele tinha uma postura tão altiva, era tão modesto, tão sem acne. Também não parecia admirado na minha presença. Na verdade, o canto de sua boca começou a tremer. Você está achando graça? Perguntei. Will deu de ombros. Ah, ou eu acho graça ou surto. Meu pai, o deus Apolo, é um garoto de 15 anos. 16, corrigi. Acho que tenho 16. Um garoto mortal de 16 anos, deitado em um colchão no meu chalé, e, mesmo com todas as artes da cura que domino, e que herdei de você, ainda não consegui descobrir como curá-lo. Não há cura para isso, falei, infeliz. Fui exilado do Olimpo. Meu destino está amarrado a uma garota chamada Meg. Não poderia ser pior. O garoto riu, o que achei muita audácia de sua parte. Meg parece legal. Ela já enfiou os dedos nos olhos de Connor Stowe e deu um chute na virilha de Sherman Young. Ela fez o quê? Ela vai se adaptar bem aqui. Está esperando você lá fora, junto com a maioria dos campistas. O sorriso de Will desapareceu. Só para você não se assustar, saiba que estão fazendo muitas perguntas. Todos querem saber se sua chegada, sua situação mortal, tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo no acampamento. Franzi a testa. O que está acontecendo no acampamento? A porta do chalé se abriu. Outros 2 semideuses entraram. Um era um garoto alto de uns 13 anos, com pele bronzeada e trancinhas rastafari parecendo espirais de DNA. De casaco de lã e calça jeans pretos, parecia ter saído do convés de uma embarcação do século XVIII. A outra recém-chegada era uma garota bem nova de roupa camuflada verde. Trazia uma aljava cheia no ombro, e o cabelo ruivo curto tinha uma mecha verde clara, que destoava da roupa camuflada. Eu sorri, feliz por conseguir me lembrar dos nomes deles. Austin, falei. E Kayla, não é? Em vez de caírem de joelhos e balbuciarem com gratidão, eles se entreolharam, nervosos. Então é mesmo você, disse Kayla. Austin franziu a testa. Meg nos contou que você levou uma surra de uns delinquentes. Ela disse que você não tinha poderes e que ficou histérico na floresta. Minha boca estava com gosto de estofamento queimado de ônibus escolar. Meg fala demais. Mas você é mortal? Perguntou Kayla. Tipo, completamente mortal. Isso quer dizer que vou perder minhas habilidades com o arco. Não posso nem me qualificar para as Olimpíadas enquanto não fizer 16 anos. E, se eu perder minha música? Austin balançou a cabeça. Não, cara, isso não está certo. Meu último vídeo teve, tipo, umas 500 mil visualizações em uma semana. O que eu vou fazer? Meu coração se aqueceu ao ver que meus filhos tinham as prioridades certas. Habilidade, imagem, visualizações no YouTube. Digam o que quiserem sobre os deuses serem pais ausentes, nossos filhos herdam muitas das melhores características da nossa personalidade. Meus problemas não devem afetar vocês, prometi. Se Zeus saísse por aí arrancando meus poderes divinos retroativamente de todos os meus descendentes, metade das faculdades de medicina do país ficariam vazias. O Rock and Roll Hall of Fame desapareceria. A indústria do tarô entraria em crise da noite para o dia. Os ombros de Austin relaxaram. Que alívio.
Então, se você morrer enquanto ainda for mortal, disse Kayla, nós não vamos desaparecer. Pessoal, interrompeu Will, porque vocês não correm até a casa grande e dizem para Kiron que nosso paciente está consciente. Vou levá-lo em 1 minuto. Vejam se conseguem dispersar a multidão lá fora, tá? Não quero todo mundo avançando no Apollo ao mesmo tempo. Kayla e Austin assentiram com sabedoria. Sendo meus filhos, eles sem dúvida entendiam a importância de controlar os paparazzi. Assim que eles saíram, Will abriu um sorriso, como se pedisse desculpas. Eles estão em choque. Todos estamos. Vai demorar um tempo para nos acostumarmos seja lá o que isso for. Você não parece chocado. Will riu baixinho. Estou apavorado. Mas esta é uma coisa que se aprende como conselheiro-chefe. Você tem que segurar a onda por todo mundo. Vamos levantar. Não foi fácil. Eu caí 2 vezes. Minha cabeça girava e meus olhos pareciam estar sendo assados em um micro-ondas. Os sonhos recentes continuavam fervilhando no meu cérebro como silt de rio, enlameando meus pensamentos, a mulher com a coroa e o símbolo da paz, o homem de terno roxo. Me leve ao oráculo. Vou gostar de quem alô. O chalé começou a ficar abafado. Eu estava ansioso para respirar um pouco de ar fresco. Uma coisa com a qual minha irmã Artemis e eu concordamos, tudo é melhor feito a céu aberto do que em um lugar fechado. Música fica melhor tocada embaixo do domo do céu. Poesia deve ser compartilhada na ágora. A arqueria é mais fácil ao ar livre, como posso atestar depois daquela vez em que experimentei treino com alvos na sala do trono do meu pai. E dirigir o sol, bem, isso também não é um esporte de locais fechados. Apoiando-me em Will, eu saí. Kayla e Austin tinham conseguido afastar as pessoas. A única que ainda me esperava, que alegria e que felicidade, era minha jovem senhora, Meg, que aparentemente tinha ganhado fama de chutadora de virilhas MC Cafrey do acampamento. Ela ainda estava usando o vestido verde herdado de Sally Jackson, que ficara um pouco mais sujo. A calça legging estava rasgada. No bíceps, uma fileira de curativos fechava um corte feio que ela deve ter sofrido no bosque. Meg olhou para mim, fez uma careta e deu a língua. Você está eca? E você, Meg, falei, continua encantadora, como sempre. Ela ajeitou os óculos até estarem tortos a ponto de serem irritantes. Achei que você fosse morrer. Fico feliz em decepcioná-la. Que nada. Ela deu de ombros. Você ainda me deve 1 ano de serviços. Estamos unidos, quer você goste ou não. Suspirei. Era tão maravilhoso estar novamente na companhia de Meg. Acho que preciso agradecer. Eu tinha uma lembrança enevoada do meu delírio na floresta, de Meg me carregando, da impressão de que as árvores se abriam diante de nós. Como você nos tirou da floresta? Ela ficou na defensiva. Sei lá. Sorte. Ela apontou com o polegar para Will Solace. Pelo que ele andou me contando, que bom que saímos antes do anoitecer. Por quê? Will abriu a boca para responder, mas aparentemente pensou melhor. Acho que é melhor deixar Kiron explicar. Venha. Eu raramente visitava o acampamento meio-sangue no inverno. Já fazia 3 anos desde a última vez, quando uma garota chamada Thalia Grace derrubou meu ônibus no lago de canoagem. Eu já esperava que o acampamento estivesse um pouco vazio. Sabia que a maioria dos semideuses só ia durante o verão, e apenas uma pequena porção ficava o ano inteiro, os que por vários motivos achavam o acampamento o único lugar seguro para morar. Mesmo assim, fiquei surpreso com a pouquíssima quantidade de semideuses que vi. Se o chalé 7 servia como parâmetro, cada chalé tinha camas para uns 20 campistas. Isso significava uma capacidade máxima de 400 semideuses, o bastante para várias falanges ou uma festa incrível em um iate. Mas, quando andamos pelo acampamento, não vi mais que 1 dúzia de pessoas. O dia estava escurecendo, e uma garota solitária subia pela parede de escalada enquanto lava escorria pelos 2 lados. No lago, um trio verificava as amarras de uma trireme. Alguns campistas inventaram desculpas para ficar do lado de fora e me admirar. Perto da lareira, um jovem polia o escudo e me olhava pelo reflexo na superfície. Outro sujeito me olhava de cara feia enquanto emendava arame farpado em frente ao chalé de Ares. Pelo jeito estranho como estava andando, concluí que era o Sherman Young da virilha recém-chutada. Na entrada do chalé de Hermes, 2 garotas deram risadinhas e cochicharam quando passei. Normalmente, esse tipo de atenção não me afetaria. Meu magnetismo era compreensivelmente irresistível. Mas meu rosto ficou corado. Eu, o modelo masculino de romance, reduzido a um garoto atrapalhado e inexperiente. Eu teria praguejado os céus por essa injustiça, mas isso seria super constrangedor. Seguimos pelos campos de morango. No alto da colina meio-sangue, o velocino de ouro cintilava no galho mais baixo de um pinheiro alto. Vapores subiam da cabeça de Peleu, o dragão guardião encolhido na base do tronco. Ao lado da árvore, a Atena Partenos estava em um tom vermelho fúria no pôr do sol. Ou talvez só não estivesse feliz em me ver. Atena nunca superou nosso desentendimento na guerra de Troia. Na metade da lateral da colina, vi a caverna do oráculo, a entrada protegida por uma cortina vinho pesada. As tochas dos 2 lados estavam apagadas, normalmente sinal de que minha profetisa, Raquel Dari, não estava presente. Eu não sabia se deveria ficar decepcionado ou aliviado. Mesmo quando não estava canalizando profecias, Raquel era uma jovem sábia. Eu tinha esperanças de consultá-la sobre meus problemas.
Por outro lado, como seu poder profético aparentemente tinha parado de funcionar, acho que ligeiramente por minha culpa, eu não sabia se Raquel ia querer me ver. Ela esperaria respostas do chefão, e embora eu seja o inventor e maior entusiasta do mansplaining, prática em que os homens insistem em explicar qualquer assunto às mulheres, não tinha respostas para dar a ela. O sonho do ônibus não saía da minha cabeça, a riponga com a coroa exigindo que eu encontrasse o portão, o homem feio de terno roxo ameaçando botar fogo no oráculo. Bem, a caverna ficava bem ali. Eu não sabia por que a mulher de coroa sentia tanta dificuldade de encontrá-la nem porque o homem feio estaria interessado em queimar o portão dele, que não passava de uma cortina cor de vinho. A não ser que o sonho estivesse se referindo a alguma outra coisa que não o oráculo de Delfos. Massageei as têmporas, que latejavam. Fiquei procurando lembranças que não estavam lá, tentando mergulhar no meu amplo lago de conhecimento e descobrindo que tinha sido reduzido a uma piscininha de plástico. Não dá para fazer muito com um cérebro do tamanho de uma piscininha de plástico. Na varanda da casa grande, um jovem de cabelo escuro estava nos esperando. Ele usava calça preta surrada, uma camiseta dos Ramones, ganhou pontos pelo gosto musical, e uma jaqueta de couro preta. Na cintura havia uma espada de ferro estigil pendurada. Eu me lembro de você, falei. É Nicholas, filho de Hades. Nico de Angelo. Ele me observou, os olhos penetrantes e sem cor, como vidro quebrado. Então é verdade. Você está totalmente mortal. Há uma aura de morte ao seu redor, grandes possibilidades de morte. Meg soltou uma risada debochada. Parece uma previsão do tempo. Não achei graça. Ficar cara a cara com o filho de Hades fez com que eu me lembrasse dos muitos mortais que mandei para o mundo inferior com minhas flechas infectadas de peste. Sempre me parecerá uma diversão boa e justa. Distribuir punições muito merecidas por feitos cruéis. Mas estava começando a compreender o pavor nos olhos das minhas vítimas. Eu não queria uma aura de morte. E não queria ser julgado pelo pai de Nico de Angelo. Will colocou a mão no ombro de Nico. Nico, precisamos ter outra conversa sobre como interagir com as pessoas. Ei, só estou constatando o óbvio. Se este for Apolo e ele morrer, estamos todos encrencados. Will se virou para mim. Peço desculpas pelo meu namorado. Você pode não, pediu Nico, revirando os olhos. Você prefere pessoa especial? Perguntou Will. Alma gêmea. Alma geniosa, no seu caso, resmungou Nico. Ah, você vai me pagar por isso. Meg limpou o nariz escorrendo. Vocês brigam muito. Achei que estivéssemos indo ver um centauro. E aqui estou eu. A porta de tela se abriu. Kilon saiu trotando, se abaixando para não encostar no batente. Da cintura para cima, ele parecia o professor que muitas vezes fingia ser no mundo mortal. O paletó marrom de lã tinha remendos nos cotovelos. A camisa xadrez não combinava com a gravata verde. A barba era bem aparada, mas o cabelo não estava adequado nem para um ninho de ratos. Da cintura para baixo, era um cavalo branco. Meu velho amigo sorriu, embora os olhos estivessem agitados e distraídos. Apolo, que bom que você está aqui. Nós precisamos conversar sobre os desaparecimentos.